Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV. Dessa vez aqui a gente tem o nosso primeiro episódio em um formato diferente, nada menos do que um programa de auditório no nosso escritório, sem nenhum estúdio por detrás, além de nós mesmos. E eu tenho o orgulho de receber ninguém menos do que o meu pai da fé, Guilherme Gouveia. Pastor, seja muito bem-vindo. Prazer gigante ter você aqui com a gente hoje. Vamos explorar diversos assuntos diferentes, mas tem um tema principal, é isso mesmo? Pelo que parece, e é um negócio bem delicado, né, Lucas? Mas que tem que ser ensinado. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e que Deus fale nos nossos corações hoje. Amém. Assunto delicado, mas tema importante, né? É aquilo que a gente conversou ali nos bastidores. Se a gente não conversar aqui, e quem tem propriedade eclesiástica e espiritual, e até por sermos casados, se a gente não ensinar isso aqui, quem vai ensinar? Eu falo uma coisa que é interessante, né? Gente, não dá para ignorar a ideia de que nós estamos hoje numa batalha espiritual. Então, tem uma luta do céu e inferno lutando contra a nossa vida. Então, se não for ensinado pelo Eterno, pela sua palavra, o diabo ou o mundo vai ensinar. Então, eu fui ensinado primeiro pelo mundo, que é onde foi a ruína, para depois a gente chegar onde a gente vai chegar agora. Aprendemos primeiro da forma errada, né? Vivenciamos o que não era legal, Você não também, era certo, né? Absolutamente. Para hoje conseguir ter esse degrau de compreensão. Sim. Grato eu e feliz fico, glória a Deus, por ter você para me ensinar um pouco mais. Sim. Mas eu mesmo, recém-chegado aí na forma certa de poder se viver a vida, buscando sempre agradar a Deus. Então, vamos para nosso episódio. A gente tem 3 fases aqui de separação. A primeira delas eu queria falar um pouco mais, apesar de muito da nossa audiência já te conhecer, eu queria conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o Guilherme ser humano. Antes da gente falar sobre o pastor, sobre o seu ministério, sobre o nosso tema principal, tudo bem? Perfeito. Vamos lá? Então, queria entender de onde veio o Guilherme, esse ser humano que está aqui na minha frente agora. Eu acho interessante que a pergunta que eu mais tenho me feito, né, gente, ultimamente. Eu acredito que eu venho de um tempo que eu tenho cuidado do Guilherme pastor, Guilherme marido, Guilherme pai, Guilherme isso, mas e o Guilherme? Né? Então o Guilherme é um homem que ele foi criado com muitas mulheres, mãe, tia, avó, já mostrei a aliança no outro podcast para quem lembra, foram as mulheres da minha vida e são, então assim, não tem como não ter vindo com empatia, com amor, mas ao mesmo tempo um Guilherme que foi muito cobrado, como minha mãe fala, né? Eu não pude ter infância, sempre cobrado para ser líder, sempre cobrado para ter um trabalho, sempre cobrado para a gente tá cuidando de outras pessoas, então é daí que eu venho, dessa família, dessa criação. E pasme agora, vim de uma família que metade muçulmana, no caso, né? E metade extremamente católica. Uau! O mix disso virou pastor evangélico. Como assim? Como a gente chegou nisso? Aí você já faz... Eu me lembro do texto de Coríntios, né? Quando Paulo fala que Deus escolhe os loucos para confundir quem é os sábios, né? Então, na verdade, embora minha família fosse toda católica, e gente, eu quero deixar claro uma coisa, existem hoje, parece que eles dividem os católicos dos evangélicos. A questão é o seguinte, se a gente crê em Cristo, nós estamos 99% da mesma fé, né? Só que a minha mãe, ela sempre foi cristã. Então ela não deixou fazer catequese, toda a minha família fez, eu não fiz. E desde criança, eu falo pra você, eu já te falei, um ano com a gente ali, com 7 anos de idade eu li Apocalipse. Então eu cresci sabendo que existia um mundo espiritual, que Jesus era o Senhor, e me perdi aos 17 anos para ser achado aos 19. Muito bom. A gente fala muito sobre o velho homem e o novo homem, né? E também tem uma nomenclatura que o Guilherme criou, tá? Acho que é criação sua isso aí, que é o crente ou o crente-crente. Gostei disso. Então o Guilherme, até os 17 anos, ele já era crente, já tinha uma base bíblica, o ensinamento de uma família que estava primordialmente se aplicando dentro das bases cristãs. E hoje ele
não só prega, como também é um crente-crente. Porque não é um crente convencido, é um crente convertido, de forma a conduzir aí o rebanho através do seu pastorado e ministério. E eu queria entender de você, levando isso em consideração, o que plausivelmente a gente consegue entender que fez você deixar de ser o crente para ser o crente-crente. Deixar de ser o velho, qual foi o marco do velho homem para o novo homem? Pergunta show, né? Acontece assim, vamos entender de onde que nasce esse crente-crente. Nós somos criados, a Bíblia vai falar sobre isso, né? Em Adão e Eva. Eu vou abrir uma polêmica aqui, eu não gosto de abrir, mas sempre eu abro. A gente gosta. A gente gosta, né? Eles foram criados como anjos, tá? Você vai perceber, por exemplo, que quando eles caíram do Jardim do Éden ali, Deus colocou anjos com espada de fogo na porta. Por quê? Porque talvez Eva e Adão pudesse vencê-los ali na força bruta. Uau. Então, por exemplo, assim, como que Adão tomava conta dos animais? Vai tomar conta de um leão hoje, de um tigre? Humanamente impossível, né? Você entende como isso é profundo? Sim. Então, assim, outra coisa, eles comiam da árvore da vida. Um ser humano não come da árvore da vida. Lembra que foi retirado? Sim. O que acontece então? O que é se dado? Aí nós caímos para a terra, ok? Certo. E agora, esse cara, ele virou só o crente carnal. É só a carne. Então, a carne, ela pede, você faz. Fornica, o cara fornica. Mente, o cara mente. Bebe, o cara bebe. Usa droga, o cara usa droga. Quando Jesus morre naquela cruz, eu vou chegar no crente-crente, mas isso aqui, gente, é o evangelho em 2 minutos. Quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita, e tem a sua ascensão, então agora o Espírito Santo habita em nós. Agora é se dado, ok, o segundo homem. Então sim, você está diante de um Guilherme carnal lutando contra um Guilherme espiritual todo o tempo. Qual que é a diferença do crente-crente? Todo mundo é crente. Então, cara, todo mundo crê em alguma coisa. Esses dias eu virei para um ateu e falei, você não crê em nada? Não. Mas só de você não crer em nada, você já crê em algo. Aí ele ficou quieto. Todo mundo é crente. O que é o crente-crente? O cara que hoje buscou alimentar o homem espiritual em Cristo para vencer o carnal. Agora, quando isso ocorreu comigo? Aos meus 19 anos, eu recebi claramente um chamado de Deus. E eu falei, a partir de hoje eu vou viver radicalmente. Eu vou errar, vou tropeçar, mas eu não vou dormir em pecado. Então, sim, eu cometi pecados, eu errei, mas eu não permaneço neles. Essa é a ideia. O crente, ele não consegue mais ter paz ao pecar. O pastor Paulo Júnior, né, inclusive ele renunciou ao ministério dele e eu sei que ele vai voltar, já fica aí se um dia ele vê, ele fala muito isso. O que é o cristão, crente? O cara que não é o cara que parou de pecar. Ele para de gostar de pecar. Ele tem um pesar ao pecar. Ele chora. Começa a incomodar ele. Exatamente. Antes, então, eu e você, a gente não se sentia incomodado em beber, em usar droga, ou sei lá, né? Era um mérito para os homens da terra sair com muitas mulheres. Sim. O cara, a partir do momento que ele se converte, ele passa a ter nojo dessas atitudes. E quando ocorre, ele se entristece e volta para a fonte que ele largou um dia no Jardim do Éden. Muito bom. Então isto é, todos nós, enquanto seres humanos, somos carne, sim, somos pecadores, intrinsecamente e assim, explosivamente, muitas vezes, e a luta de ser cristão nada mais é do que você lutar contra a sua própria carne. Sim. Eu falo assim, na teologia eles ensinam sobre, existem 3 estados, né, de salvação. O primeiro é a justificação. Então Romanos 8, por exemplo, ele vai falar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ok? Então você foi justificado a partir do momento que eu creio em Cristo. Show. Agora, você e eu estamos num período que chama santificação. Mas agora que é o negócio? Você não está glorificado. Você está santificando. Então tem áreas que você não foi transformado, você foi melhorado, que eu falo muito na Jesus Cristo mesmo. Sim. E você agora vai ser transformado em Cristo, para um dia possuir um corpo glorificado. Então tem gente que fala assim, caraca, mas eu sou cristão e peco. Sim, porque você não é glorificado. Então qual que é a ideia da teologia? Quem estudou teologia, a ideia é assim, justificação por um caminho de santificação, ok? Para terminar, gente, na glorificação. Que aí quando o Eterno vem e tira esse corpo carnal, corruptível, ruim, mal, que aspira a morte, para nos levar para o corpo eterno. Sensacional. Então a glória, enquanto seres humanos, não é inerente à carne. Não, eu e você, se a gente... Lutero falou um negócio que eu gostava, né? Ele falava assim, se quando eu paro de orar um dia, Deus vê. 2 dias o diabo vê. No terceiro todo mundo já viu.
Por quê? Porque eu já voltei o velho homem. Então, se eu e você agora parar aqui, ó, e, ô, Lucas, vamos ficar 24 horas sem orar. Cara, a gente já tá bruto, grosseiro um com o outro, comilão de novo, não tendo mais princípios, porque esse velho homem voltou. Até é interessante, o que eu falo pra vocês? E pra mim também, antes. Sempre pra mim eu prego primeiro. Aprender a reconhecer quando o seu velho homem tá voltando, cara. O cara geralmente só percebe quando é o caína no adultério. Ah, eu cheirei cocaína. Pô, é tarde. Dá pra reconhecer os sinais de que aquele velho homem tá voltando a estado. O primeiro talvez seja parar de orar, então. Sim, quais são os estados de... O que é apostasia? Né? Apostasia vem da palavra do hebraico de divórcio. Né? É alguém que se divorciou de Deus. O que acontece quando o cara começa a parar? Agora eu vou te falar um negócio. Não, o primeiro não é parar de orar, o primeiro é parar de amar. Por que o primeiro mandamento é amor? Antes eu buscava orar, hoje eu busco amar. Porque quem ama ora. Uau. O que faz você querer estar com a Thaís? Você amou. Então, quando você não ama, você não quer estar com a pessoa, cara. É incrível. Você fica com ela por um período, mas você não ama. Agora, quanto mais você ama Deus, mais você quer estar com Ele, mais você jejua. Então, o primeiro sinal de apostasia foi quando Jesus fala em Apocalipse 2, nós deixamos de amar. Aí você escolhe os outros. Deixa de orar, ou sei lá, deixa de ler Bíblia e por aí vai. Quando você vai ver, já estamos só a picanha. Só pura carne. Exato. O puro suco do ser humano, pode-se Exato. dizer. Muito bom. O caído, né? Excepcional. Algum outro detalhe que é importante? Eu acho que ia ser interessante se você explicasse para nossa audiência um pouco do ministério. Aonde você pratica ele hoje, como começou, né? Que eu sei que foi na internet, salvo engano, e aí depois fundou-se uma igreja. Você pode contar um pouco disso Claro. para nossa audiência? Eu costumo falar que eu prego muito mais fora do púlpito. Hoje eu estou numa fase da minha vida, eu dou graças a Deus por isso. A gente vai estar no Instagram, vai aparecer o TikTok, vai pro YouTube, igrejas, lugares. Só que a gente tem que entender que teve uma caminhada de 14 anos até aqui. Né? Então eu costumo falar que Deus ele me trabalhou durante anos para mim falar minhas primeiras meia hora no púlpito. Demora muito tempo, eu falei essa frase em Natal, e o povo gravou lá, que demora muito tempo para Deus fazer de repente. Sim. Eu aos meus 19 anos me converti e estava tendo um desafio na internet de pregue um versículo bíblico. Você lembra dessa época? Sim. E eu falei, não, eu não vou aceitar o desafio, porque eu já tenho um mandamento em Marcos 16, salvo, do seu versículo 15, ele vai falar assim, ó, ide pregar o evangelho. Então se eu já tenho um mandamento, eu não tenho que ser desafiado por ninguém. Só que a mãe de um amigo meu desafiou ele, e ele não foi, eu falei, eu vou. E a primeira palavra que eu preguei na internet foi quando Jesus ele não se surpreende em ser largado na cruz, porque ele entende que não pode esperar nada de quem não tem o Espírito. Foi a primeira palavra que eu preguei na minha vida. E, cara, explodiu. Eu fui dormir só com a minha família me conhecendo e eu acordei com gente na Itaberaba falando que viu meu vídeo. Muito bom. E aí foi se dado um segundo vídeo que eu preguei sobre Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele tira os olhos de Cristo. Ok. Meu ministério começou a explodir. 3.000 curtidas, 5.000 curtidas. E na época nem Lua Santana, Gustavo Lima tinha isso. Eu tava vivendo um momento, pra você ter uma ideia, Lucas, eu falo isso pra glória de Deus, pararam na minha casa uma empresa e perguntaram o que eu fazia para mover uma massa daquela. E eu falei, eu falo de Jesus. Não tinha câmeras, não tinha... Pegava o vídeo e fazia. Uhum. Sem técnica, sem Sem prática, nada. às vezes até, E só no sentimento. E as pessoas sempre, assim, desde novo, as pessoas viam em mim o espírito de liderança. Então eu sempre fui aquele cara que fazia coisa acontecer. Você faz isso, você faz aquilo, você faz não sei o quê, vamos, deu certo, vamos. Ou as pessoas iam sair, Guilherme, o que a gente faz? Faz isso, isso. Tava em mim aquilo. Depois eu liderei um grupo, inclusive com o pastor Lucas, você sabe que é um dos meus melhores amigos de vida. Se ele estiver aí, meu irmão, quanto eu te amo não está escrito, e vou estar com você até a gente morrer nessa terra, e depois no céu a gente passa a eternidade. E até que foi um susto. O meu ministério começa verdadeiramente aos meus 25 anos. Já tinha começado, mas eu estou falando agora físico. Agora eu estou falando de fechar o lugar e eu ser o líder do negócio. Ou melhor, o servo. O meu pai me liga,
cara mais sério que eu conheço, inclusive eu voltei para o discipulado agora, é um judeu messiânico, muito conhecedor da palavra, é tremendo. E ele falou, você vai ser ordenado a pastor, você vai passar por uma sabatina. Cara, a sabatina não era o que é hoje. A sabatina, os caras paravam, tocavam a campainha do seu vizinho e falavam quem que é o Guilherme. Havia uma investigação, de fato. Era. E outra, demorava 6 meses a prova. Por quê? Porque o cara não consegue fingir que ele é alguma coisa durante 6 meses, cara. Sim. Já viu o cara que namora agora com a menina? Primeiro mês ele é maravilhoso. No sexto você já sabe quem que é o cara, porque ninguém se esconde. Sim. Já né? Caiu a máscara. O primeiro mês ele leva pra sair, isso e aquilo, é romântico, palavra, tal, e chocolate. Daqui a pouco é arriscado ele comer um chocolate sozinho, não dá pra menina. Uhum. E aí foi esse dado, o pastor, no caso, fazia um almoço para os outros pastores, e aí eu fiz a prova pastoral. A prova pastoral demorou 2 horas e 20, era uma prova oral, cara. Hoje vocês chamam de podcast, na época era sabatina. Mas não era uma prova de Bíblia? Ou era? Totalmente, cara. Tipo assim, a prova minha foi tão... Assim, gente, pelo amor de Deus, não é pra minha glória, porque eu tô me sentindo muito em casa aqui, e aqui a gente só quer exaltar Cristo. A minha prova foi tão ferrenha, que quando fizeram uma pergunta pra mim lá, o pastor presidente ele interferiu e falou, não faça essa pergunta pra ele. Aí eu falei, não, eu quero que faz. Era justamente o assunto que eu tinha estudado. Que ele me perguntou se eu era calvinista ou arminiano, que aí já entra num assunto de séculos. Sim. Aí eu me tornei pastor e, cara, passei por muitas igrejas, fui vice-presidente de igrejas grandes, até que chegou um momento que Deus falou pra mim abrir a Jesus Cristo é o mesmo, da qual hoje eu presido, cuido, sou servo, lidero, e estamos muito felizes com o que Deus tem feito, e tem a honra de ter vocês lá também, com muito amor mesmo, não porque a gente está de frente de pessoas ou câmeras, mas de estar podendo cuidar de famílias, né? Eu acho que essa é a ideia do Evangelho. Famílias fortes faz uma igreja forte. De fato. É difícil te resumir 14 anos em 5 minutos, mas digamos que a trajetória que eu me lembro assim foi essa. Até para o público entender um pouco mais da autoridade que você tem para falar sobre o assunto que é delicado, que a gente vai conversar aqui agora. E é a primeira vez que eu falo, tá? Ah, é? Então vou ser honrado em fazer as boas perguntas, tá? Amém. Não vou poupá-lo. Combinado? Não me poupa. Vamos nessa então. Ó, terminando esse primeiro bloco aqui, eu vou pedir pro câmera fazer um conteúdo pra gente aqui horizontal e mostrar pra vocês aqui que a gente tá... O primeiro nosso programa de auditório. Então a gente tem um público, mostra lá esses rostinhos bonitos. Que inclusive eles podem fazer perguntas pra gente aqui, tá bom, gente? Estão liberados para fazer pergunta. O nosso Liminha aqui, GG, tá fazendo essa gravação. E hoje nós temos nada menos do que pessoas pela primeira vez assistindo aqui ao vivo o nosso ambiente. Então, obrigado pela honra de estar participando desse momento de transformação aqui. Nosso primeiro programa de auditório, daqui a pouco vai estar cheio. Certo? Vamos lá então, agora é nosso segundo bloco e a gente vai entrar no nosso tema principal. Conta pra gente qual que é o tema que a gente vai abordar hoje, Guilherme. Queridos, hoje a gente tem que entender o que é a primeira instituição da Bíblia, que é o casamento. Hoje eu vou falar de sexo na igreja e parece que eu tô quase endemoniado, né? É um assunto que eles demonizaram. Mas nós temos que entender que a vida sexual, ela foi criada por Deus. E hoje, como pastor, eu vejo que nós não temos um apoio nessa área, cara. Eu vejo que hoje tem doutrina de homens. E na verdade eu vou confrontar muitas doutrinas aqui, muitos pastores aqui, e eu estou pronto para isso. Mas eu trouxe traduções verdadeiras e assim, da Peshitta. Para quem não sabe, a Peshitta é a Bíblia aramaica, né? Então a gente busca, não com tom, ninguém jamais com tom de superioridade, mas com tom de verdade. Eu quero saber o que eu posso desfrutar daquilo que Deus me deu como esposa, também nessa área, né? Porque é um desfrute. Sim. Então o nosso tema de hoje nada mais é do que sexo sob o olhar cristão, sob o olhar bíblico. Exatamente. Correto dizer? Maravilha, tá preparado mesmo? Vamos tomar umas pedradas, hein? Eu não vou falar igual o Pedro, eu morreria, porque Pedro negou, né? Sim. Mas eu vou falar que eu conto com Cristo, eu sempre me sinto pronto. Muito bom, que assim seja. Amém. E você que está em casa e tiver suas perguntas, já faz o seguinte, mesmo que o episódio tenha sido postado gravado, aqui embaixo nos comentários, você aproveita, se inscreve no canal e deixa as suas perguntas. Posso deixar você compromissado de responder também as perguntas da galera? O que vier. Então fechado. Se tiver perguntas aqui nesse meio tempo, pergunta aqui pra gente, escreve aqui embaixo nos comentários e a gente vai tirar aí as suas dúvidas. E vocês também, tá, plateia? Quem tiver dúvida aí, perguntas, levanta a mão.
O Matheus vai ir até vocês, a gente grava a pergunta de vocês, tá bom? Quem não quiser aparecer não precisa. Mentira, vamos filmar o rosto. E aí o Guilherme tá aqui para poder esclarecer com vocês, tá? Não é só eu para fazer pergunta difícil para você hoje, hein? Eu vou falar que nem meu pai falava, né? O pastor Alexandre assistir, ele me ensinou uma coisa que eu acho tremendo. Uma vez eu falei para ele, pai, eu quero te fazer perguntas bem assíduas, né? Ele falou assim para mim, se eu não souber, eu vou perguntar pro dono das respostas. Muito bom. Que assim seja. Bora. Então que o pai esteja aqui presente para responder conosco. Amém. Bom, vamos lá então. Vou tentar começar aqui com o repertório que a gente preparou, um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo, e a gente vai aprofundando. Raso, né? Vamos aprofundando o problema daqui a pouco com você. Tá bom? A solução, né? Justamente. A pessoa precisa saber o que estamos falando. Estamos aqui para a solução. Bom, o primeiro ponto, eu queria entender nos precedentes. A gente entende que o sexo fora do casamento ele é algo pecaminoso, é algo que é dentro da Bíblia, da instituição, né, do casamento visto como fornicação, Sim. Correto? E eu queria entender, existe alguma hipótese que isso não acontece? Qual é o limite do casal antes do casamento? Tá, Então a pergunta que você queria saber é o que eu posso fazer antes de casar. Exatamente. O que acontece? Primeiro, que a gente na Bíblia não tem a palavra namoro. Então, né, nós como brasileiros chegamos com essa ideia de, vamos namorar. Porque eu tenho que conhecer. Não, eu não conheço beijando, senão quem ia pra balada ia conhecer todo mundo. De fato. Você não conhece alguém pelo beijo, você conhece alguém pela fé. Não entende como isso é profundo? Absolutamente. Então você tem que ter a fé de que essa pessoa foi levantada pelo Eterno e você... Casamento, eu sempre falo pra vocês, não dá certo. Você faz dar certo. Sim. Eu falo, o meu namoro não tinha nem beijo na boca. Tinha regras. Eu só ficava com ela em lugares públicos, jamais num quarto sozinho ou num carro. Porque o primeiro pecado que Paulo fala do texto de quem vai para o inferno é fornicação, cara. Então eu cheguei numa conclusão de que se o namoro do cristão é rápido e eu vou beijá-la pelo resto da vida, por que eu não posso esperar 6 meses, cara, se o amor tudo espera? Sim. Agora, você vai falar pra mim, pastor, é proibido beijar no namoro? Não, gente, a gente não tem um texto que fala sobre isso. Mas eu te pergunto, você consegue beijar sem querer algo a mais? Você que veio do mundo, que já teve contato com isso? É bem mais difícil. Você entende? Então eu acredito que assim, gente, o que pode no namoro? Você pode ser o segurança dela. Eu gosto da ideia. Eu era o segurança, pronto, o que eu posso? Vá com ela em todo lugar, ensine a amar a sua companhia, a se sentir protegida, a gostar do seu abraço. Consequentemente, ela vai gostar do beijo quando você casar. E se você não souber, vocês se ensinam. Pronto, tá aí mais o segredo. Faz isso, faz aquilo, pronto, dá um jeito. Agora, o namoro nada mais biblicamente, um período da qual vocês decidem orar para casar. Então não é o momento de fazer coisas. Você casa para namorar. Legal, então seria o contrário. Exatamente. Não namora pra casar. Casa é pra namorar. Eu era um segurança. A minha avó que não entendia, Dona Manuela, um beijo. Eu tô esperando aqueles 200 gramas de frango. A minha avó que não entendia, uma vez ela falou pra mim, ela falou, cara, eu não queria você como namorado não, você não beija nem na boca dela. Porque minha avó não entendia aquilo. Sim. Né? Mas eu já era pastor, eu era vice-presidente de uma igreja de libertação, o negócio era muito sério. Mas mais do que isso, não é sobre carga, é sobre amar a Deus, cara. O que me incomoda não é errar com homens. Claro que me incomoda errar com homens, mas assim, o que mais me incomoda é saber que o Eterno tá vendo. Porque a santidade, gente, não é o que eu sou aqui na frente. É quem é o Guilherme escondido, quando ninguém vê. Então, eu rodeei muito, mas a questão é, gente, o namoro não é o momento de você pensar em carícias, em beijos, em abraços, em mãos, em coisas que a gente sabe que hoje os adolescentes entendem com esse linguajar. Muito bom. Bom, enquanto vivendo no mundo e tendo uma experiência de vida que eu fui pai antes de ser convertido, antes de ser batizado, então experimentei de muitas formas diferentes aquilo que hoje é o tema da nossa conversa. E o que eu entendo, basicamente, pela minha experiência de vida, foi o seguinte: há uma concepção geral hoje, dentro do mundo, que é ensinada através de músicas de funk, ensinado através de convívio social, através do próprio mundo, e que, com o conceito de um test drive. Como é que eu vou casar com a pessoa sem ter me relacionado com ela? Então, à luz do meu entendimento hoje, de um homem casado com um relacionamento confirmado em Cristo, é o seguinte: houve inúmeras ocasiões
de relacionamentos com pessoas diferentes que não foi Deus quem reservou, não foi Deus quem cuidadosamente colocou na minha vida. E aquilo não é positivo. Não é positivo. E eu posso te dizer isso que nem para a carne, muito menos para o espírito. Porque algo que é confirmado em Cristo e um relacionamento quando vem dessa forma, até inclusive no sexo, é algo que é inimaginável. Então é uma fase pode-se dizer assim, de penitência, talvez, de dificuldade para quem vem do mundo e tem que abdicar daquilo que é um prazer da carne, para poder viver uma coisa que, inclusive, na carne é melhor, é superior. Então é algo que eu posso te dizer o seguinte, de fato, vale a pena. Né? Uma fase. E aí, a próxima pergunta que eu quero te fazer aqui agora é em relativo, às vezes, o casal que ele é cristão, o casal que tem um namoro que busca ser um namoro em santidade, mas que muitas vezes acaba, por pressão do mundo ou por uma falha própria da carne, que a gente sabe que nós somos pecadores, a cair no pecado da fornicação. Eu queria entender e fazer uma pergunta para você explicar pra gente o que é, claro, basicamente, o jejum pré-casamento. Como que funcionaria isso? Como que eu que já pequei, vou me santificar para poder chegar naquele momento e ter a Deus como o nosso norte, guiando essa relação, mesmo já tendo errado? Existe uma forma disso? Tem um conserto? É interessante, eu gosto muito quando alguém, esse termo que você usou, eu gostei muito. Eu gosto quando alguém fala isso, eu preciso ter relação para saber se eu vou me dar bem com essa pessoa, tá? Aí eu vou perguntar para vocês aqui na internet, as pessoas que vocês tiveram relação, fez com que vocês se casarem? Acho que esse é o X. Foi tão bom o suficiente a você querer só ficar com ela o resto da sua vida? É legal, você conheceu todo o corpo dela, as intimidades, tudo, você casou? O casamento, ele vai te dar a chance de você fazer a pessoa chegar aonde você quer que ela chegue. Então não, esse negócio de eu preciso ver como ela é antes de, não. O Nicolas Ferreira falou isso, o deputado lá. Ele falou, pô, quantas pessoas aqui tiveram relação antes do casamento e deu errado, e hoje querem se matar se ver na rua. Sim. Então não é uma... Gente, o caminho fora da santidade nunca dá certo. A Bíblia a gente tem que entender que é um manual. Então é a mesma coisa eu querer ligar uma televisão sem o manual dela. Eu nunca vou usar ela 100% e nunca vou fazer corretamente. Deus sabe por que criou isso, né? Sim. Agora, a pergunta é o seguinte. Você lembra que eu te falei que quando você vem do mundo, você vem carnal? Sim. Agora o Espírito Santo habita em você. Gálatas 5, do seu versículo 22, vai falar que do fruto do Espírito é domínio próprio. O que é domínio próprio? A capacidade de dominar a si mesmo. Sim. Então antes você não tinha isso. Porém, irmãos, eu nunca vi um casal que viveu em santidade sem ter regras. Ai, mas eu vou dormir junto, a gente só vai dormir na mesma cama. Pode orar o que for que vocês vão cair. É até bem estabelecido criteriosamente quais são as regras de convívio. Não, tipo assim, você fala pra mim, é certeza que vão cair? Dos 14 anos que eu estou, nunca vi ninguém cair. Você quer tentar ser a primeira pessoa? Quer tentar o diabo? De forma nenhuma. Você entende? Uhum. Então assim, as regras, você está perguntando? Quais são? Isso, quais são essas regras? As regras seriam, cara, eu falo isso. Eu vou falar quais foram as minhas e que eu vejo que dá certo. Só fique com essa menina em lugares públicos. Né? Afinal, eu não acredito que ninguém vai tirar roupa no lugar público. Esperamos. Gente, estou rasgado, tá? Segundo, eu até acho que essa linguagem nossa faz com que eles entendam melhor, né? Absolutamente. Esse é o objetivo. Eu quero que vocês entendam. Gente, eu poderia aqui usar palavras eruditas. Eu e o Lucas aqui ficar, porque né, o Senhor que é excelso, poderoso. Mas vocês vão entender. A questão é, eu preciso que entenda para pôr em prática. Essa é a ideia do Evangelho. Paulo fala isso, que aprendeu de mim, pratiquei, né? Segunda coisa, pastor, eu quero dar beijo. Então não dê beijo prolongado. O beijo só leva para um lugar. Sim. Para relação. É uma preliminar. Exatamente. Uhum. E outra coisa, né? O beijo você já tá quase uma só carne com outra pessoa, porque tá, cara, língua com língua, boca com boca. Então, assim, beije sem ser prolongado. Defina, vou dar selinhos no meu relacionamento. Terceiro, cara, evite esses assuntos. A boca fala que o coração tá cheio. Você ficar falando muito sobre isso, você vai
acabar uma hora cedendo, caindo. A gente, como eu te falei, o velho homem está aqui e ele não morreu no batismo. É uma luta constante. Então, regras para quê? Vamos resumir? Regras que você não tenha condições de ir ao ato. Legal, muito bom. Vamos pensar de uma forma negativa, porque pode ser que quem está assistindo viva uma situação de pastor, caí, mas quero me casar com ela. Como que eu faço para santificar e voltar aí para a graça de Deus dentro desse casamento? Gente, na verdade, a gente não está aqui também para julgar quem caiu, quem... Realmente, a fornicação, o que acontece? Para quem estudou libertação, cara, é o pecado mais destruidor de ministério que eu já vi. Ele apaga a sua vida espiritual. Você para de enxergar Deus. Lembra quando Adão e Eva caem? A primeira coisa que eles perdem é enxergar Deus. Sim. Você perde a vontade de orar, você fica meio nervoso, você não fica bem, você já discute, você leva aquela culpa. Então, assim, mas ocorreu, né? O que fazer? A gente tem que entender que a gente tem um Deus que quando ele nos escolheu, e Jeremias 1, versículo 4, fala sobre isso, já veio da madre da nossa mãe. Ele já sabia que, Lucas, que eu e você estar aqui agora. Nesse segundo, às 14h21. Ele já sabia os erros que nós íamos cometer, os pecados. Ele sabia, por exemplo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O problema de Deus é com o ímpio. O que é o ímpio? O cara que erra e não tem temor a Deus, ele não quer arrumar o caminho dele. Sim. Por isso que a Bíblia fala, aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Agora, errou, irmãos, é simples. Primeiro, ver a raiz do pecado. Por que caímos? Porque senão você vai pedir perdão e cair de novo. Por que caímos? Ah, Lucas, você ficou sozinho, hoje você é casado, tá? Sim. Você ficou sozinho, vou dar exemplo de vocês dois, porque eu não, né? Sozinho com a Thaís. Então, Thaís, a gente não pode mais ficar só. Nós temos um problema, cara. A gente tem uma atração muito forte. Reconhecer. Mata essa raiz. É como um canal. Vai dar dor de novo se não arrumar. Sim. Mata essa raiz. E aí a Bíblia vai falar em Provérbios ou em João, onde você quiser. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcançou a misericórdia de Deus. Segue a vida. Temos que seguir a vida. Sim, com dor, sabendo que erramos com o Senhor, porém também entendendo, gente, que a gente foi perdoado pelo Eterno. Ele é fiel e justo. 1 João 1, seu versículo 9, vai falar, 1 João 1, tanto versículo, e ele vai falar assim, olha, porque Deus é fiel e justo para perdoar e te purificar de toda impureza e injustiça. Então você foi purificado dessa injustiça que você cometeu. Mas é importante entender a raiz para matar o problema. Não voltar a reincidir naquele mesmo pecado. Eu discuto com você, eu te peço perdão, mas enquanto não resolver a raiz, a gente vai discutir de novo. De fato. Entende? Sim, sim. Então, uma vez eu ia pedir perdão para um tio meu por um algo, e aí meu pai na fé falou, você não vai pedir perdão. Eu falei, não. Ele, não, porque você não resolveu a raiz do problema, você vai voltar a discutir. Já viu o casal que é perdão genérico? Sim. Ah, me perdoa por hoje, amor. Aham. Só que não resolveu a raiz. À noite tá os dois se batendo de novo lá. Na primeira ocasião que existe, né? Tudo aquilo volta à tona. Cara, não adianta. Que nem, outra coisa que eu vejo de vocês, né, gente? Falando de relacionamento. Gente, tratamento de silêncio. Isso nem na psicologia, nem na Bíblia, nem na ciência. Isso não é santo. A Bíblia fala pra você conversar com o seu cônjuge. Eu vou dar gelo nele. Nossa, cara, vai resolver alguma coisa? Só não. Pode piorar a situação. A Bíblia fala que o diabo nesse meio tempo vai plantar coisa no coração de vocês dois por uma barreira. Então vai e conversa. Tá? Então, agora, para não sair da... Irmãos, ter um arrependimento verdadeiro e não genérico, como eu falei pro Lucas, né? Porque hoje o povo se arrepende de forma genérica, né? É tipo assim, eu me arrependo, mas se der a chance eu quero de novo. Sim. E seguir em frente. Muito bom. Show de bola. Podemos aprofundar um pouco mais a pergunta agora? Eu vou até trocar o lado da perna. Maravilha. Vamos lá. Bom, a gente percebe hoje em muitas relações de casamento relatos de pessoas casadas, a maioria não casados em santidade, que tem uma queixa frequente. Sim. Do seguinte,
Bom, olha, a minha esposa tá há tanto tempo sem se relacionar comigo. Meu marido não me procura. Eles não estão se relacionando. E aí a gente faz o paralelo disso, como muitas pessoas interpretam, como um jejum dentro do relacionamento. Vamos explanar um pouco mais sobre esse jejum e sobre esse fato de... É jejum mesmo? Quando um não quer, o outro quer, mas não vai rolar. É jejum isso? Tinha uma irmã que ela falou assim, pô, amor, Jeová mandou eu ficar 6 anos sem nada com você. Irmã, gente, vamos ver o que a Bíblia fala. Eu deixei aqui um texto. Preste atenção. 1 Coríntios 7, versículo 5 fala assim: não prive um do outro, tá? Então, relacionamento, a mulher tem que ter a liberdade de tocar em você a hora que ela quiser. E vice-versa. Agora ele fala do jejum. O que é o jejum bíblico? Salvo por mútuo consentimento. Ou seja, os dois combinarem. Deus falou com um? Não existe isso. Deus não falaria só com um. Não. Isso aí é a mulher que está querendo te dar um gelo. Entendi. Por mútuo consentimento e por pouco tempo, para vos dedicares à oração e depois já se ajuntar. Olha o que ele está falando. Irmão, eu posso abrir um algo meu? Por favor. Eu vou abrir um algo meu. Eu já fiz jejum, obviamente, no meu casamento sobre isso. E o meu jejum, para outras pessoas, está sendo normal. Porque, irmãos, o primeiro sinal de que você não está bem no seu relacionamento é você querer parar de beijar, abraçar e ter relação com a pessoa. Não dá pra amar e não querer beijar, cara. Não dá. Não existe isso. E quando eu me casei, eu fiz logo no início isso, e eu achei interessante porque era um Isaac, a gente combinou de ficar 21 dias. Com mútuo consentimento em oração. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala. Depois se ajunte. A ideia de se ajuntar é sexualmente. Sim. Para que, lê comigo aqui, ó. Satanás Certo. não vos Tente. por causa da incontinência. Ou seja, você acostumou o seu corpo a ter relação sexual. Sim. Quando você não tá mais com aquela pessoa, dá uma abstinência real. Sim. E essa abstinência é o velho homem e ele é ruim. Ele não quer saber se é com a sua mulher ou se é com uma outra. Eu lembro de um homem, cara, um pastor, eu não lembro o nome dele agora, até bom. Ele falou uma coisa, cara, num podcast que eu achei tremendo. Ele falou que a mulher dele ficou 3 meses sem ter relação com ele e ele consentiu. Chegou um dia, ele tinha 38 anos, aí uma senhora de 70 e pouco, 80, que considerava ele como um filho, foi fazer uma massagem, porque ele fazia massagem no corpo, ele tinha dores. E ele começou a imaginar coisas. Ou seja, o diabo já estava tentando o que tinha, assim, até o que ele considerava uma mãe, estava tentando ele. Ele falou, então, casais, não fiquem, não façam esse jejum de qualquer maneira. É um jejum poderoso. Porque o que pode ser de Deus, o que pode parecer de Deus, o que pode parecer santo, às vezes é uma chance para o diabo destruir seu casamento. Sim. Abre uma fenda, né, entre o casal. Você casou agora. Se não for com a direção de Deus, por exemplo, um Isaac realmente, né, que eu acho que quando eu jejuei tinha o seu tempo de casamento. Cara, você vai abrir uma brecha para o inferno muito grande. E outra coisa, ou você vai fazer um jejum de tolo. Vamos fazer 21 dias? Vamos, mas no 7º você cai. Que é pior do que não fazer esse Porque vamos lembrar uma coisa. combinado. Você agora não tem regras mais. Você agora dorme com a sua mulher. Sim. A casa é da sua mulher também. Ela vai dormir com roupas que vocês sabem a intimidade de vocês, que podem, né, despertar algo em você. Afinal, a gente não casa com quem não tem atração. Ou se, gente, não deveria, tá? Porque eu nunca vi. A atração quem dá é Deus, tá? Deus deu um gosto pra todo mundo. Eu posso gostar de iPhone e você de Samsung. Eu gosto de HB20, você gosta de Argo. Eu gosto de... Eu vou dar um exemplo pra você. Hoje eu vim de tênis, mas eu gosto de um ambiente assim, estar de sapato. E é um gosto meu. Entende? Absolutamente. Então, é mais perigoso. Faça o voto, porque a Bíblia fala, não é para fazer um voto sem cumprir. Então é pior fazer o voto e descumprir
do que não fazer o voto. Eu prefiro que você não... A Bíblia fala... Eu não tenho que preferir, né? A Bíblia fala... Quando o assunto é Bíblia, eu não tenho que preferir. A Bíblia fala pra você não fazer. Agora, gente, é uma arma poderosíssima no mundo espiritual, cara. Eu considero biblicamente um dos mais fortes. Porque, assim, eu nunca vi uma renúncia tão forte da carne como essa. Sim. Num casal que se ama, que tem atração pelo outro. Que acabou de casar. Sim. Eu fiquei 3 anos namorando. 1 ano e pouco namorando, 1 ano e meio noivando e casei. Aí eu caso, depois de 2 semanas eu abro um jejum desse. Eu tô te achando meio doido, mas tá tudo bem. Você entende? Cara, mas eu também acho. Mas valeu a pena. Mas assim, que nem você falou, não é fácil. Tem que ter um propósito, né? Tem. E tem que ser mútuo. Tem que ser o casal combinando aquilo, porque senão, de fato... E por pouco tempo, como você disse. E como eu te falei, verifica o momento. Sabe aquele cara que ele quer tomar um remédio para emagrecer? E ele sabe que aquele remédio deixa ele nervoso? Só que o cara já tá brigando com a mulher. O cara já não tá comendo direito. O cara já não dorme. O cara vai tomar um remédio, aí ele vai emagrecer mesmo. Ele vai perder a barriga e a mulher. Sim. Então eu não acho que é o momento. Eu acho que tudo na vida, né, dona Hermínia, que tá assistindo a gente, há o momento e o público da gente verificar se é o momento ou não. Tem que ter o discernimento. É para ser feito agora ou não? Então, gente, faça esse jejum. É tremendo que Deus faz. Com todos esses cuidados que eu e o Lucas, né, estamos trazendo para vocês à base da Escritura. Mulher, você que falou pro seu marido, Jeová falou para mim que se ficar 6 anos sem sexo, você vai ficar sem marido. Isso definitivamente não é de Deus. Não. O cara tem 1 ano de casado, agora a mulher quer ficar 6 anos sem ele? Eu tô achando que ela casou sem querer. Sim. Pode ser mais uma desculpa do que de fato, né, um direcionamento de Deus. Eu vou te falar um negócio que eu falei na igreja esses dias. Me apareceu um casal um tempo atrás, e o cara traiu a mulher dele, poxa, ele falhou nos 10 mandamentos. Gente, falhar nos 10 mandamentos é um negócio muito sério. Só que, cara, a mulher dele tem um preço nisso. Porque ela tava já 6 anos mesmo, calhou de falar de 6 anos sem se relacionar com ele sexualmente. Ou seja, ele errou, mas ela errou junto com ele. Ela errou de tal maneira que a Bíblia chama ela de ladrona. Porque a Bíblia fala que o corpo não é mais do marido, é da mulher. E o corpo da mulher é de quem? Do marido. Então esse iPhone é meu. Você pega ele e eu não vou te devolver durante 6 anos. Você é ladrão ou não? Sim. Então ela tem uma parcela grande de culpa. Como o pastor Lucas fala, pode tirar uns pedaços da pizza para ela. Ele vai pagar pelo adultério? Sem dúvida, porque a imperfeição dela não justifica a falta de santidade dele. Legal. Eu não posso deixar de ser santo porque o outro não é perfeito. Pelo contrário, a minha perfeição em Cristo tem que exceder a falta de perfeição do outro, tá? Mas ela tem uma parcela de culpa. Então agora você se casou, a gente já falou muitas vezes aqui isso. Aí a Thaís vira pra você, ô Lucas, a gente vai ficar 10 anos amigo. Melhor não casar. Era. Até eu que fiz o casamento, ô Thaís, vamos voltar lá pro dia. Deixa eu voltar a explicar o que eu falei lá pra vocês. É. Muito bom. Show de bola, maravilha. Bom, agora a gente fala muito sobre sexo, e sexo dentro do mundo cristão, ele é absolutamente conectado ao casamento. Então eu queria te fazer uma pergunta e entender de você o que é o confirmar ou buscar a confirmação de Deus para uma relação e para um casamento. Tá. Primeiro, o que a gente tem de hoje base? A Bíblia fala, em 2 Coríntios 6, do seu versículo 14, 7,14, não vos ajuntei com jugo desigual. O que é isso? Você não pode ficar com uma pessoa que não tem a mesma fé. Então ali você já tem uma resposta. O cara é da mesma fé? Eu não estou te perguntando se o cara é da igreja. Porque o diabo vai para a igreja, a gente vive expulsando ele lá. Eu estou perguntando se ele é crente e crente. Outra coisa, Amós 3, do seu versículo 3, vai falar outra coisa. Não dá para 2 pessoas andar junto com pensamento diferente. Você vai querer santificar, ele vai querer ter relação antes. Você vai querer ir para a igreja, ele vai querer ir para a balada. Já temos 2 coisas aí. Terceiro, essa pessoa tem o desejo de se casar, porque não tem com Deus namoro test drive. Vamos ver se dá certo. Irmão, se você já não tem mais desejo de casar com essa pessoa, separe. Você está com o marido de outra mulher. É pecado.
Então vamos supor que eu estivesse namorando com a Kelly, ok? Certo. E uma outra menina me amasse ardentemente me querendo. E a Kelly não quer casar comigo. Eu tô perdendo a mulher da minha vida. E você tá tirando dessa pessoa a coisa mais valiosa que ela tem, que é o tempo. Vou dar um exemplo. Se alguém oferecer R$1 milhão para mim e pro Lucas agora, essa meia hora ou 40 minutos, não sei quanto tempo a gente tá aqui, não volta. Porque a gente já pôs ele em Deus. Sim. Então, assim, primeiro, tem que ser da mesma fé. Ver se vocês têm os mesmos propósitos, tá? Porque eu já vi muito cara separar e não é motivo, porque, ela não trabalha. Mas, irmão, dava pra ter conversado. Ou, por exemplo, quero ter filhos, não quero ter filhos, desejo ter em tanto tempo, quero trabalhar viajando, quero trabalhar no mesmo lugar. Acho que são fatores importantes, assim, são bíblicos, mas até pré-confirmação de Deus, né? Dá pra gente entender critérios básicos. Cara, isso é um manual. Se o pessoal que tá em casa assistindo não tá anotando ainda, a gente vai começar agora. Inclusive, gente, eu não tô aqui pra fazer marketing. O curso que eu dou de namoro cristão, essa Poderoso. é a aula. Você participou. Essa é a aula é uma aula que a gente chama de período de espera e identificação, né? Cara, você identifica assim. Outra coisa, vê se esse cara tá, olha, isso aqui é forte, tá já buscando saber o que é ser um marido bíblico e se preparando para isso. Porque senão, não adianta ele falar que ele quer casar e não tá fazendo. Sim. Quem quer tá fazendo. Então Jesus falou, você me ama? Guarda meus mandamentos. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Não, você não quer. O dia que você quiser, você vai levantar e vai comer certo e acabou. Simples assim. Você sabe, eu tô 200 dias de dieta. Sim. É simples. Levantei e vou fazer. Entende como isso é? Sim. Agora, gente, eu entendo que a nossa carne tem uma fraqueza, mas se você quer tanto e não está conseguindo, pede graça para Deus. A Bíblia fala que aquele que pede sabedoria, pede graça, Deus o dá. O livro de Tessalonicenses fala sobre isso. Então, assim, verifique se essa mulher também está, né, vendo biblicamente o que é uma esposa, porque hoje o cara casa não sabe o que é uma esposa, então o outro não sabe o que é marido. Não sabe o que esperar, né? Estudar individualmente aquilo que você precisa entregar e o que você deve receber. Exato. Aí sabe o que acontece, Lucas? De vez de você ser marido, você vira um filho dela. E ela não quer um filho, ela quer um marido. Sim. E eu acho que essas 4 são as mais importantes. E, cara, a quinta, assim, pra finalizar, eu já falei que não tem namoro test drive, né? Moça, você não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Não namore e vou converter ciclano. A Bíblia fala que é mais fácil ele te levar pro mundo do que você levar ele pra Deus. Não tem namoro test drive. E não tem namoro evangelístico. Sim. Tá? Eu vou me relacionar para ver se ele se converte. Você não vai se converter, vai chegar um dia de culto, ele vai te chamar para ir para outro lugar, aí ele vai falar assim para você. Eu tô te falando o que eu vejo, tá? Quarta-feira a gente já foi pro culto, aí essa a gente vai sair. Aí na outra, então é culto agora. Não, não é culto. Tem um negócio com a minha família, não dá. Vamos comigo, né? Vai te afastando devagarzinho. E a menina no início, principalmente essas meninas novas, né? Elas ficam muito encantadas no início, né, cara? Ela, cara, é assim, ela fica num período de cegueira mesmo. Ela parece que o mundo fechou pra ela, ela só vê o cara. Então nesse período tá muito fácil de ela não enxergar o eterno. E você sabe por que essa mulher fica cega? Por quê? Porque no livro de Gênesis, quando Eva e Adão caem, Deus dá um destino pra Eva. Ele fala assim, você vai dar luz e o seu desejo é pro seu marido. A mulher nasce querendo casar. Ah, pastor, eu não. Glória a Deus. Mas a mulher sim assiste a Disney, o Ken, os homens nos cavalos, os casamentos e se emocionam e desejam e querem porque o desejo dela é pro marido. Então quando ela olha e fala, cara, isso tá acontecendo comigo, ela entra no estado de cegueira. Sim. Eu vou ter um homem que é cristão. Ela entra no estado de cegueira. Porque já é intrinsecamente o desejo Dela. da mulher. A mãe da Thaís contou pra mim, minha sogra, hoje sogrinha, um beijo, que a Thaís ela ficava se casando muitas vezes com a boneca da Xuxa quando era criança. Aí. Colocava na época o véuzinho da CCB, orar e fingir que tava casando. Então é de fato. Já eu não, pivete e crescendo, fugia dessa junção. Então é um estímulo imediato feminino, esse buscar. Né? E eu queria, assim, também citar, que é algo que até você me ensinou a ouvir,
e buscar em oração a confirmação com Deus. Porque às vezes a gente sente que todos esses critérios foram preenchidos, mas vai orar, perguntar a Deus, né? Falar, Deus, essa é a pessoa? É para eu fazer isso? No meu caso, como eu não era fluente em entender a voz de Deus, Deus confirmou 8 vezes de formas diferentes para mim que era para eu casar com ela. Então, eu acho que, sobretudo, passando por esses critérios, é importante perguntar para Deus. Porque quando a gente pergunta, Deus responde. Tô errado? Não, Tô certo. Isso é tão profundo que eu costumo falar que eu nunca inicio nada sem orar. Né? Por quê? Como você falou, a pessoa às vezes passou em todos os critérios, mas definitivamente não é para você. E aí? Deus já sabe, né? Como eu sabia que a gente já tá aqui, também sabe com quem você tem que se casar. Eu tenho um problema com essa teologia, cara, de que Deus ele não sabe com quem eu vou casar. Quer dizer, Deus ele sabe o seu destino, o céu e o inferno. Ele já sabia do ventre que Jeremias ia ser profeta e Deus não sabe que eu estou aqui hoje. Então sim, Deus ele já sabe, tá? Eu acredito sim que tem também, Lucas, tem dois lados. Tem a pessoa que acredita que você vê ali na Bíblia e você escolhe e faz dar certo. Mas eu particularmente não creio nisso. Eu acredito sim que Deus tem uma pessoa para você. Que existem essas e almas que você vai gêmeas. descobrir em oração, porque quem tem oração tem comunhão. Sim. E quem tem comunhão tem direção. E o poder de um casal orando juntos é algo assim, na minha opinião hoje, por conhecer e viver essa realidade, é insuperável. Não que seja mais fácil, pois há mais batalhas. Por outro lado, você consegue enxergar que a presença de Deus é mais frequente na vida. A todo instante ele está se mostrando Deus vivo na sua trajetória. E aquilo, no final das contas, na minha opinião, para a minha vida é o que realmente importa. O buscar disso em conjunto. Muito bom. Muito bom. Acho que estamos chegando aqui a níveis mais profundos. Perguntas um pouco mais difíceis. Queria abrir agora perguntas que a gente pediu nas caixinhas de story, para saber que eu ia conversar com você, conversei ali com alguma outra pessoa esse tema polêmico e me trouxeram perguntas. Sim. Podemos? Vamos pra Tá cima. preparado aí? Eu, na verdade, eu estou esperando por esse momento. Então pronto, vamos nessa. Lembrando que também estamos abertos às perguntas do público, tá, gente? Vocês estão aí na plateia, inclusive no online também. Se quiserem fazer perguntas pra gente, estamos abertos. É só levantar a mão, daqui a pouquinho chega a hora, eu pergunto pra vocês. Cada um fazer uma pergunta aí, é isso? Vamos nessa. Mas a pergunta que eu tenho hoje, aqui agora, pra te fazer, pergunta do público, é o seguinte. Pastor Guilherme, sexo oral, é de Deus ou não é de Deus? Ó, agora é um negócio que, irmãos, me perdoem algumas doutrinas. Tá? Eu, por exemplo, eu passei por igrejas que, cara, a única tipo de relacionamento que eu podia ter com a minha esposa era a posição tradicional. O sexo oral, Lucas, é o seguinte. Nós não temos na Bíblia um pode ou não pode. Tá? Mas tem um texto e que, na verdade, até os pastores da minha igreja não conheciam, e eu achei isso legal, em Cantares. O que é o livro de Cantares? Ele é um livro erótico. Ele é um livro do amor da noiva com o noivo. Ele é um livro de duas pessoas que estão se amando e, ao mesmo tempo, mostrando a noiva e Cristo, né? E o livro de Cantares 5,16, ele vai falar assim, ó. Porque a sua boca, para mim, é uma doçura. E o meu amor de todo o seu corpo é uma delícia. Uau. Assim é o meu amado. Ele também é como um irmão e um amigo. Filhas de Jerusalém. Um outro texto que eu gosto muito fala assim, porque do leste ao oeste, que a sua boca toque nas minhas delícias. Então assim, irmãos, o apóstolo Pedro ele fala sobre isso, que no relacionamento tem que haver o quê? Um consentimento. Uma vez que tem um consentimento dos dois, eu não vejo problema nenhum. E tem pessoas que vê esse problema, vão me assistir. E eu super respeito vocês, a gente continua se amando, tomamos um café junto e venham no Jesus Cristo é o mesmo. Eu sei lidar com pessoas com opiniões diferentes da minha, inclusive as pessoas que eu mais sei lidar. É o mais legal, né? É o que eu mais gosto, porque é o cara que eu consigo saber que ele pelo menos é sincero comigo. Sim. Só que eu não vejo intervenção nenhuma na Bíblia sobre sexo oral. Inclusive você vai pegar pastores muito mais reverentes do que eu, com amplitude espiritual muito maior. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos,
né? Você vai pegar, por exemplo, eu vou citar só o Augusto, porque quando a gente está falando de nomes é um negócio complicado. Muito delicado. E ele mesmo cita que a gente não tem um texto na Bíblia. Eu não tenho um texto na Bíblia para condenar o cara que quer fazer sexo oral com a mulher dele e vice-versa. Eu só acho que tem que ser algo respeitoso. Não trate a sua mulher, principalmente você que passou por pornografia, tá? Como uma atriz pornô, uma atriz pornográfica. Não a use como objeto, né? Que seja algo que ela sinta que você e ela estão tendo um momento de vocês dois, com amor, com respeito. Dentro dessas coisas, eu não consigo ver nenhuma implicância, ruptura ou complicação na Bíblia. Muito bom. Então, desde que seja consentido pelos dois, claro, casados, e de uma forma respeitosa, não há um problema bíblico. Deus não proíbe o relacionamento dessa forma. Como eu te falei, cara, eu vejo na Peshita, eu não consigo achar uma implicância. Eu vejo na Bíblia, a gente não tem um texto que fala assim, ó, e não faceis sexo oral. Ou não toque nas partes íntimas da sua esposa. Ou, eu acho que é assim, o meu pai falou uma coisa que eu achei interessante uma vez, né? Ele falou assim, é pecado você dar um beijo de língua? Você tá dando um beijo numa parte íntima, não tá? Sim. Às vezes a boca tá tão suja quanto a outra. Sim. Né? A gente sabe que a boca hoje, quem estuda sabe que existe muitas bactérias. Absolutamente. Então assim, gente, eu não vejo complicação. Eu acho que está muito pesado hoje para a igreja, você casar e não pode fazer nada, e a pessoa acaba que o relacionamento dela fica sem sal, sem nada. Sim. Se o corpo do marido é meu e da esposa é minha, eu não posso desfrutar. Não vejo complicação. Muito bom. Então fica essa resposta aí para você que fez essa pergunta, que é uma pergunta delicada, mas que com maestria o pastor Guilherme aqui conseguiu trazer uma resposta, tá, bíblica pra gente. Então vamos pro buraco mais embaixo agora. Posso falar um negócio de trauma? Por favor, manda pra cá. Quando que o sexo oral, a menina teve um trauma porque ela foi abusada? É natural que ela não vai querer ter um relacionamento desse com você. Vale a pena, se é tão importante para você, convide a orar sobre isso, destravar isso com você, né? Porque você não é mais o homem que causou trauma, você tem outro coração, outra alma, outro espírito. Então, assim, eu acho que vale a pena. Não é porque ela teve um trauma que não pode ser bom para ela hoje. Sim. Tá? Então, eu acho que irmão, o que vem da palavra relacionamento? Conversa. E Deus responde tudo. 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 De formas inúmeras que a gente não consegue nem imaginar. Então, tá com dúvida? Pergunta pra Deus, ele vai com certeza responder. Pode ser que num relacionamento de X pessoas seja legal. No relacionamento de Y pessoas pode ser que não seja legal. Então não é proibido ou permitido, mas é algo que é facultativo ao relacionamento do próprio casal, que vai conversar e se entender o que é bom e o que não é bom pra eles. Mas proibido por Deus, não é no nosso entendimento. Não, teve uma irmã que ela falou, pra terminar o assunto, né, até pra gente ir pro outro, ela falou assim, porque a minha boca foi feita pra adorar a Deus. Eu falei, não. A Bíblia fala em Romanos 12 que todo o seu corpo foi feito para a glória de Deus. Então, já que sua boca não pode tocar, não toque a mão também. Aí ela falou, mas no meu relacionamento eu não quero. Eu falei, perfeito. Aí é uma questão individual. Eu né? respeito, se o marido dela está em paz e ela também, perfeito. Só não há de se condenar quem pensa o contrário. É tipo assim, né? A minha boca toda é para Deus. Agora o resto aqui, eu diabo, se o senhor quiser. Não, irmãos. Não funciona assim. Porque por que eu chamo de Senhor, né? Porque a Bíblia chama Mamon de Senhor, que é o próprio diabo, né? Ali o Deus do dinheiro, tudo. Então, assim, são os dois senhores que aparecem na Bíblia, né? Um a gente sabe que é o nosso rei eterno e o outro vai ser pisado no último dia e lançado para o inferno. Então, assim, não vejo problema. No caso dela, não quer? Amém, irmã. Deus abençoe. Se o seu casamento vai ser mais feliz assim, perfeito. Só não queira que os outros não tenham porque você não tem. Sabe aquela mulher que acha que para ser crente tem que ter o cabelo nas costas e todo mundo tem que ter? Sim. Esse é o problema. Você não quer cortar seu cabelo? Amém. Mas Paulo fala sobre isso, não briga com quem corta. Legal. Então, se para você faz sentido, não só a questão do sexo oral, mas todas as outras questões do homem. Para você, mulher, faz sentido só usar saia, use só saia. Só não condene quem não usa. Porque acho que é mais pecado condenar quem está diferente de você do que a pessoa, de fato, pelo pecado próprio dela, se eventualmente for. Perfeito. Buraco um pouco mais embaixo, não me queime nos comentários. Pergunta agora polêmica, momento em que minha filha saiu da sala. Sexo anal, pastor Guilherme. Cara, aí a gente entra num assunto que até o pastor Lucas falando dele de novo,
eu e ele tem opiniões diferentes. Legal. Eu e ele temos opiniões diferentes. Podemos espaná-las aqui? Claro. Por favor, então manda ver. Vamos lá. Deixa eu... Tá perfeito. Por que eu não vejo bíblico o sexo anal? Eu vou te explicar por quê. Vamos começar pela medicina, né? Antes que os haters, mas você é médico, mas você é farmacêutico. Irmão, não preciso ter essas credibilidades para saber sobre isso, né? Então, por exemplo, o ânus, ele não foi criado para lumbrificar. Então eu acredito que aqui a gente já tem uma resposta, né? O objeto da mulher íntimo, né? Ele lumbrifica. Sim. O ânus não. Outra coisa, a maioria de casos de doenças homoafetivas vem por esse tipo de relação. Sim. Então você pode deixar a sua esposa doente. E se o corpo é de Deus, a Bíblia fala que aquele que destrói o templo, o próprio Deus o destruirá. Né? Terceira coisa, eu deixei um versículo aqui e eu ainda falei para o pastor cair no carro. Eu falei porque eu creio que essas perguntas ele vai fazer. Com certeza. Paulo ele faz uma lista, como eu falei para você, Lucas, de pessoas que vão ao inferno. Legal. Em 1 Coríntios 6,9 ele começa assim, ó. Não se engane, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais e os sodomitas. Aí ele fala, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, que é fofoqueiro, roubador, não herdarão o reino de Deus. Cara, repara que ele abre dois espaços aqui, pro homossexual e pro sodomita. Mas os sodomitas, eles eram alguns homossexuais. Qual a minha visão teológica sobre esse texto? Só que a relação que eles preservavam em Sodoma e Gomorra era anal. Sim. Então a chance de Paulo estar falando sobre o sexo anal, por exemplo, Paulo Júnior não concorda com o sexo anal. Se eu não me engano, Nicodemos também não, nem Hernandes Dias Lopes. Eu estou falando dos grandes, para mim, as grandes referências dessa geração. Eu nem quero falar sobre David Wilkerson, Leonardo Ravenhill, John Bunyan e outros puritanos que passaram, né? Jonathan Edwards, George Whitefield, Joe Owen. Ixi, eu poderia aqui, quem leu Heróis da Fé sabe do que eu estou falando. Mas, por esses motivos, eu não consigo entender o sexo anal como algo santo, Lucas. Eu não vejo algo de Deus. Pode perceber que o sexo anal é muito feito. Pastor, como você sabe disso? Irmãos, eu passei 2 anos no mundo e eu tenho muitos filhos que vieram de pornografia. Cara, é muito visualizado em pornografia. Porque é uma forma do cara sentir que é dono e maltratar. Você entende que foge daquilo de você ver aquela sua mulher como Cristo vê a igreja? Esse é o conceito. Né? Então talvez esse seja o guia. Vamos resumir o sexo. Faça com a sua mulher o que Cristo faz com a igreja. Aí o que a gente discorda, né? Qual que é o ponto de discordância entre o Lucas e você? Porque eu também, ele é meu amigo, mas eu respeito muito ele também, você sabe. Eu tô imaginando a cara dele, né? O Lucas, ele acredita que, e se a mulher quer, né? E se ela tem esse prazer? E se os dois têm esse consentimento? E ele sabe, ele é meu melhor amigo, abaixo de Cristo. Eu super respeito a visão dele e de alguns pastores que aceitam isso. Mas eu respondo da seguinte forma. A minha mulher quer ficar doente. Então, já que ela quer, vamos deixar ela doente. Não, eu como marido sou responsável por ela. Então, porque você não vai fazer sexo anal uma vez com a sua mulher, o cara que quer, vai fazer 10 anos. Mas eu uso preservativos para... Então, o que é o sodomita da Bíblia? Porém, esses pastores, e não sou mais santo e nem dono da razão, acreditam que é possível. Eu sempre vi como não consigo ver biblicamente, cara. Show. Nem eu, nem meu pai na fé, nem Paulo Júnior, nem muitos pastores, né? Então pode-se dizer que é um pensamento predominante que o sexo anal não é algo de Deus.
E é duro, né, pra alguns, porque o cara veio do mundo, ele quer ter esse relacionamento com a mulher dele. Mas, cara, a gente não tem uma base pra que dê prazer, que faça bem, que faça isso, que faça aquilo. Então, assim, aí eles vão falar, não, mas no sistema nervoso a mulher sente prazer, mas aquilo. Aí já entra naquilo que Paulo fala, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmão, o que dá prazer geralmente não é do eterno, desse mundo. Paulo fala sobre isso, a nossa carne. Por exemplo, um McDonald's vai fazer bem pro corpo? Não vai. Mas dá prazer. Então come McDonald's. Fizeram lá um negócio, o cara comeu McDonald's 2 meses, o que aconteceu com ele? Morreu, não foi? Sim. O resultado não foi positivo. Não Então deu pra concluir a pesquisa, ele morreu. Morreu? Aí a questão é o seguinte, dá prazer na minha mulher. Então, mas é uma questão de tempo pra ela ficar doente mesmo. Então, Guilherme, à luz desse texto, eu não aconselho. E eu vejo que as pessoas da Jesus Cristo é o mesmo, eu vejo que as pessoas, os pastores que eu acompanho, não têm a mesma visão. Mas, Lucas, é o que eu te falei, a gente super respeita todas as opiniões. Show. Pode ser que a pessoa mude. Eu vou dar até um exemplo, o pastor Lucas vai lembrar dessa. O pastor Lucas, há muitos anos atrás, gente, é um assunto que eu não queria abrir, porque sabe o que acontece? O cara, ele abre para libertinagem, que eu falo. Acho que, mas aqui a gente tem um contexto completamente bíblico e instrutivo. Acho que pode valer a pena. Por exemplo, Rasga o verbo. agora eu vou até contra pastores que eu fui já fui pastor de igreja. O beber vinho, há muitos anos atrás, eu não bebo, tá? Eu vou deixar claro pra você, eu sou um cara que eu não tenho prazer em bebida, nunca tive, tá? Nunca foi um vício meu. E aí o pastor Lucas, há muitos anos atrás, hoje ele mudou de opinião. Nem ele era pastor ainda. Não, acho que eu já era pastor, o Lucas não. Aí o Lucas falou assim pra mim. Ele falou assim pra mim... Eu falei, Lucas, eu não vejo problema o cara na lua de mel dele tomar um cálice de vinho, né, com a mulher dele. Jesus multiplicou água por vinho. Aí não multiplicou. Filho, deixa eu te explicar um negócio. Como eu falei pra vocês, o meu pai, ele é judeu messiânico. Tá? Eu vou te provar como o vinho é alcoólico. Eles andavam de 30 a 40 quilômetros no deserto com aquele suco de uva. Sim. É impossível ele não estragar naquela temperatura. Então, o álcool protegia o vinho. E quem é judeu sabe disso. Sim. Tá? Quem é judeu sabe disso. Rabino Messiânico, os Tissadoc, por favor, gente, aparece aí. O Tissadoc, principalmente, é o pai do meu pai. Legal. É o cara que escreveu a Peshitta e a maioria das Bíblias do Brasil. É alcoólico, pode ver que não se embriagou. Agora, não é o São Tomé da vida. Sim. Não é o que você compra na padaria por 10 reais e bebe um copo e esquece seu nome. Eu tô falando de um vinho com essência, com qualidade, tá? Aí uma vez o Lucas falou assim pra mim, eu não bebo vinho porque vinho tem na macumba. Eu falei, então não beba água que lá também tem na macumba. Se é pra ser radical, sejamos, então. Aí nós começamos a dar risada, nós dois, ele vai lembrar disso. Ele falou, eu não bebo vinho porque tem na macumba. Eu falei, então, por favor, não beba água. E, na verdade, começa a andar pelado, porque eles usam roupas lá também. Isso é a nossa conversa no particular. E eu com 25 anos, o Lucas, e a gente deu muita risada. E depois o Lucas super mudou de opinião, ele entendeu, porque o Lucas, ele é bacharel em teologia, né? Ele é formado. Show. Eu fiz teologia sistemática, tudo, mas ele foi além de mim na questão da teologia e eu fui para outras áreas de libertação. E o Lucas, ele viu que o cara era alcoólico e ponto final. Então não tem problema o cara tomar um cálice por dia. Agora, quer que eu te abra um texto? Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, não beba só água, mas beba vinho também por culpa do seu estômago. Ai, mas faz mal pro fígado. Tá falando estômago. Sim. Então na própria Bíblia... Agora, olha a qualidade do vinho, meu irmão. Sim. Beba pro seu estômago, não é um São Tomé. Ele é pelo menos um pérgola pra cima.
Não é algo que vai fazer mais mal do que bem. É. Acho que a questão então está em não se embriagar. O pérgola é melhorzinho, né? Olha. Vou pôr o Me fala- Cotitoro. Qual que é? O Cotitoro no mínimo. Eu gosto Foi- porque prova que eu não bebo. Me fala um vinho de qualidade hoje. Tá, de qualidade tem vários. A gente gosta muito de Naturelli. É o nosso vinho favorito. Quanto custa na Vai tabela? ser uns. Depende, assim, em É mercado acessível, bom. então, mas- né? Então, aí a gente já considera. Qual o problema de vocês tomar. Agora, onde que o vinho escandaliza, né? O Nicolas Ferreira concorda comigo também nisso. Parece que a gente se conhece ele, né? Quando eu falo assim. Não, a gente só se concorda. Eu concordo com ele. Ele não concorda comigo porque ele não deve me conhecer, mas eu conheço. Vamos Não, chegar lá. ele me conhece. Ele me conhece porque ele já viu meus status umas 3, 4 vezes. Então, Olha minha só. cara ele já viu. E eu gostei que ele viu. Falta só seguir meu pastor agora, por favor. Por favor, eu gosto muito do Nicolas. Eu acho hoje uma das mentes mais geniais que a gente encontra nessa geração, trânsito mental. Um cara que tem um chamar de Deus mesmo, cara. Não tô falando de direita, esquerda, isso aqui. Não tem como um menino daquela idade deixar tanta gente sem argumento dentro de mentes brilhantes que controlam o país e que são usados por potestades. Se não fosse usado por Deus. Não, o cara pra mim, o Nicolas, se o anticristo não voltasse, teria que ser o próximo governador. Ele não tem idade, eu sei, ele é mais novo que eu, né? Já tem 2 filhas, eu acho, se eu não me engano. Mas ele é um fenômeno. E eu admiro muito, e, cara, eu gosto de quem é inteligente e ele, pra mim, é o melhor. Mas assim, o que ele falou? E eu sei, meu pai sempre me ensinou isso. Qual o problema do vinho, Lucas? Nem era essa pergunta, a gente de sexo anal foi pra vinho. Mas qual o problema no vinho? Alguém pega você comprando vinho Cataís. Não vai achar que vocês bebem em santidade. Aí Paulo fala, se for escandalizar o reino, não faça. Então é melhor não comprar. Eu já ouvi isso. Você não é crente? Tá bebendo vinho? Tá comprando vinho? Outra coisa, um crente parado num bar tomando um cálice de vinho. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não bebo vinho com a minha família porque eu sou o pastor da família. Pra mim é fácil porque eu não gosto. Mas até eu explicar pros meus primos que eu esperei 365 dias. Gente, eu esperei 180 dias pra comer um pão com manteiga, tá? Pra tomar um cálice de vinho, o cara não vai acreditar. Então, Pode gente, botar em xeque o testemunho, né? não vejo complicação, tá? Outra coisa, a Bíblia hebraica fala assim, ó, que o obreiro não beba muito. E que não seja dado ao vinho. Eu não posso ser viciado no vinho. Então já acho que quebramos outro tabu aqui. Sim. O problema então é se embriagar. E sabe que recentemente, já que a gente abriu o assunto do vinho, recentemente foi cientificamente provado que é sim possível transformar a água em vinho. Só que tem um detalhe. Cientificamente provado, a ciência conseguiu explicar o que Jesus fez. Gostei disso. Ele fez um processo de fusão nuclear ali, e a ciência explicou como e o que ele fez. É possível fazer. Ok. Só que tem um detalhe simples, um detalhe simples, que para isso acontecer, essa fissão e fusão nuclear no vinho, era necessária a quantidade de energia que, somadas 24 horas, todas as estrelas da galáxia não têm. Ele não cansou, né? Apenas um Deus, como ele diz, Profundo. e é capaz de ter esse nível de energia e não fazer sequer um cansei. Deus. Então, assim, a ciência explica Deus, né? Muitas vezes, a existência, prova a existência dele. E tem uma frase muito legal que eu gosto muito, de um físico, né, quântico, que explica pra gente o seguinte: o primeiro gole no copo da ciência faz a gente duvidar da existência de Deus, mas ele tá no fundo do copo esperando a gente. Então não é alguém que não tem propriedade para falar aquilo. Então eu acho que, cara, que episódio excepcional que a gente tá chegando aqui, quase chegando ao fim. Queria abrir agora, e aí, plateia, temos perguntas? Cara, olha, eu vou falar pra você, se as tias do coque tá assistindo, depois você falou isso aí, deu um brado, certeza, cara. Eu quase levantei da cadeira pra dar um glória. Não é possível, sim, a ciência explica. Pra Deus, né? Olha pra essa Deus energia. é possível, né? Pô, você quer... Só pra Deus. Vamos abrir mais um negócio aqui legal. Por Eu falei favor. pra vocês quarta-feira, né? A gente sabe... Ah, não, aí eu vou entrar, aí vão querer me matar. Deixa pra lá, pode passar. Traz pra cá agora, nem que a gente corte depois. A Bíblia... Não vou cortar, gente. Tá. Não corta, que vão cortar o meu pescoço. A Bíblia fala no livro de Jó que existe um domo na terra.
Tá? Teve um cara que ele pegou o Manicom na época e ele provou que tinha um domo, então que ninguém pode sair da Terra. Pode perceber que o cara que falou que eu fui pra Lua, então põe a mão na Bíblia e jurei, não pôs. Tá? E aí depois perceberam com os estudos que o Sol ele é ligado a todo o universo. Ele não é algo que é solto no universo. É ligado no universo. Quando Josué orou para o Sol parar, Deus não parou só o Sol, Deus parou o universo para o homem. Acho que a gente já tem aqui um pouco do briefing de tomada de um próximo episódio, que certamente eu vou querer discutir. Isso é Discovery, viu? Muito bom. E assim, comprovado. Agora esse assunto do domo, por que eu lamento dizer que não fomos à Lua. Mas um dia, quando Jesus voltar e a gente ser glorificado, teremos esse acesso. A gente pergunta pra ele, né? Faz o corte depois pra ninguém me matar. Mas já fica aqui pro próximo episódio. Eu acho que assim, uma temática excepcional que a gente precisa discutir. Até porque eu discordo em pontos aí. E eu gosto disso. Podemos discutir com bases agora aí, científicas e bíblicas. Por mim, só vamos. Eu só quero abrir aqui o espaço da plateia, gente. Perguntas? Pastor Caio? Por favor, temos aqui uma pergunta da plateia. Vou trazer a pergunta referente à questão do casamento, né? Que é a base de todo esse movimento hoje, né? Que, na verdade, a temática é sobre sexo, mas o sexo, estando ligado no casamento, muitas pessoas, elas extrapolam esse limite falando a respeito, por exemplo, da união estável. Porque nós temos aqui o casamento como uma instituição posta e nós temos, temos leis, temos questões físicas humanas que percorrem por dentro dessa temática. E muitas pessoas querem falar a respeito de sexo entre casal, mas usando, não vou colocar como uma desculpa nessa temática toda, né, já que estamos aqui nesse posicionamento, colocam a questão da união estável como uma justificativa para estar acontecendo o sexo dentro da relação, sem haver esse consentimento dentro de justiça, dentro dos moldes humanos, né? Quando vamos considerar, né, a nossa questão que nós temos que ter o respeito às autoridades e às questões humanas que nós enfrentamos aqui enquanto homens e mulheres que vivemos no mundo, né? Sim. Mas que também temos nossa parte espiritual que nós precisamos corresponder a essas duas coisas. Então, pastor, explica pra gente também um pouco como que era feito e como que era se dado o casamento nas épocas antigas. Porque eu acho que isso pode também esclarecer muito esse entendimento de que as pessoas têm a respeito da união estável com relação ao casamento feito no papel. Algumas pessoas vão falar pra mim assim, não preciso casar no cartório porque Adão e Eva não casou. É uma brincadeira, né? Quem quer fazer os macacos? Então assim, parece uma ironia, mas é verdade. Hoje, Romanos 13 fala que a gente tem que respeitar, como você falou, as autoridades, né? Então hoje tem cartório. Eu fico preocupado quando o cara quer assumir uma mulher e ele não quer assumir diante de homens. Porque Jesus falou assim, aquele que não me assumir diante dos homens, eu não vou assumir no céu. Tá? Agora, quanto à união estável, ou o que eles trouxeram, o que a gente sabe? Deus não é um Deus de aleatoriedade, é um Deus de compromisso, e Deus também não é um Deus de atalho. Então, o que Deus determinou é o casamento e a instituição. Tudo que está fora disso não é bíblico. Você está num caminho perigoso, está num caminho de pecado, está num caminho de ruína. Né? Eu não entendo, porque se eu vou me casar, eu sou uma carne só, por que eu quero separação de tudo? Você já casa desconfiado da mulher? Paulo fala, se você não tem fé, não casa. Eu já caso achando que ela vai me roubar, você está casando com o diabo. Melhor não casar com ela mesmo. Eu vou casar com uma mulher, mas assim, olha, se a gente separar amanhã, cara, já é um casamento sem fé, já é um casamento sem princípio, já é um casamento que nem você tá crendo, eu já percebi isso. Quando eu falo você, mal de falar geral, que é de Deus. Porque é aquilo, cara, se der errado e tipo assim, eu acho que vai dar, a gente separa.
É muito distante do que eu perguntei pra vocês no dia do casamento de vocês. Vocês querem se casar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe? Você entende como a união estável é muito distante dessa questão? Sim, é mais uma relação de conveniência do que de fato um matrimônio. Até por isso não é a mesma coisa. É tipo assim, eu quero morar com a sua filha, ô Lucas, mas eu não quero assumir ela não. E se eu terminar com ela amanhã, ela vai ficar na mão. Imagina a cara da dona Hermínia falando com a neta dela. Aí. Tá? Todo respeito, eu sou homem casado, tá, gente? Mas tô usando um exemplo porque assim, eu gosto que a pessoa sente na pele, né? Aí eu viro aqui, a Ana tem até idade pra ser minha filha também. Quantos anos ela tem? 16. Tá, poderia, né? Porque eu teria ela com quanto? 17? Mais velho do que eu tive. Ah, então poderia. Aí, eu viro pra você hoje e falo, Lucas, é o seguinte, eu me apaixonei pela Ana, e quando ela fizer 18 anos, eu vou casar com ela, só que é o seguinte, é união estável, separação de bens total, aí eu fico com ela até ela tiver 28, 30, ela não conquista nada e eu largo ela. Não vou casar, não quero casamento, não quero nada, eu queria aqui a aprovação da dona Hermínia e da sua. É uma blasfêmia. Desculpem estar indo contra o que vocês trouxeram para essa geração, mas eu não concordo, é uma blasfêmia. E como autoridade eclesiástica e espiritual, eu não vejo Deus nisso. É até bom essa pergunta e é isso. Bom, muito obrigado pela participação, pastor Caio. Se o pastor tivesse essas informações também, como que eram realizadas as uniões antigas, nas épocas trazidas pela Bíblia? Porque eu creio que também não era feito somente por conveniências, palavras, né? Mas como que era feito esses relacionamentos? Cara, a gente sabe que sempre houve pergaminhos, né? O que era firmado? Hoje, você firma a mulher com uma aliança, né? Na época era um dote, um dinheiro. Pode perceber que como que Saul quis pegar Davi? Quer casar com a Mical? Por quê? Porque a filha dele era filha do rei. Sim. Você tinha que ser milionário para ter ela. Então, por exemplo, eu quero casar com a filha do Lucas. Eu tinha que dar algo pro Lucas. Exatamente. Que a gente chama isso, que era feito diante de todos. E aí tinha os pergaminhos da época, etc. Os juízes, os sacerdotes, que a Bíblia fala. Que eu acho até mais organizado que hoje. Colocava isso um desafio maior, né? Porque, Pode cara, dizer. tipo assim, você quer casar com a minha filha? Quero. Como que você vai demonstrar isso? Não é questão do dinheiro. O dinheiro, para você ter o dinheiro, foi determinado no Jardim do Éden, isso aqui é profundo, cara. Que você só consegue ele dando a moeda mais valiosa que é o tempo. Sim. Então eu teria que trabalhar anos para ter essa mulher, cara. Pode ver que Jacó trabalhou 7 anos para ter a mulher dele. Sabe o que é gostar de alguém 7 anos, trabalhando todo dia, irmão, sem ter salário, para ter só a mulher com você? Isso é amor. Isso é amor. Aí me vem o camarada hoje, vamos separar o bens? Pra mim você é Você é um homem frouxo, né? Que hoje usa aquelas calças coladas, mostrando o cofrinho e etc. A gente, quando foi se casar, por sermos ambos empresários, Nada cada um contra tem quem usa calça colada, tá? Nada- Porque não. geralmente eles mostram o cofrinho. sem problema contra corretor de imóveis. Aham. Tá bom, já entendi, tá tudo bem. Eu tô colocando a gente na fogueira cada Tá. momento mais. Não, porque hoje é igual o Nicolas falou, né? Já viu o vídeo do Nicolas? Sim. Ele fala bom dia, mas também nada contra quem tem alguma coisa contra a noite. Eu tô aqui falando, mas também nada contra quem não consegue fala. falar. Tá assim hoje em Tá, dia, tá. né, irmãos? A gente é cancelado por tudo, né? Mas acho que antes de tentar agradar todo mundo, a gente tem que entender que a gente se comunica com quem tá buscando aquilo que a gente busca. Perfeito. E é aqui para isso que a gente tá aqui. Citando assim, você comentou sobre o separar de bens e tal, pastor Caio, muito obrigado pela participação, é riquíssima, tá? Se tiver mais perguntas na plateia vai ser interessante. A Thaís e eu fomos buscar, por sermos empresários, a primeira coisa que veio na minha cabeça, e eu estudei direito, né? Foi, vamos casar-nos, claro, eu quero muito te assumir em relação a isso, mas vamos nos casar com separação total de bens. A separação total de bens basicamente é o seguinte, a comunhão parcial de bens é tudo que já era meu continua sendo só meu, quando já era dela continua sendo só dela.
a total de bens, a separação total de bens, nada mais é do que tudo que é no meu nome continua sendo no meu nome, a gente não vai dividir se um dia vier divorciar, e você também. Então, basicamente, o que a gente ia dividir, o que eu tinha antes dela? Nada. O que ela tinha de mim? Nada. Então, não ia mudar muita coisa, né? Mas a gente foi buscar, e juridicamente falando, a forma de união no matrimônio mais inteligente, para quê? Se um dia, dê muito errado alguma coisa em uma empresa no meu nome, não consigam caçar e buscar os bens que estão no nome dela, e vice-versa, seria uma separação total de bens. E a gente foi buscar a resposta em Deus para isso. Então a gente se casou porque queria agradar a Deus, a gente foi buscar porque realmente se amava, e aí a resposta que a gente teve, né, um aprendizado bíblico ali, foi justamente que deveríamos sim casar com a união parcial. E se a gente, que pouca fé é essa de achar que vai dar tudo errado a ponto da gente agora se preparar para dar errado no futuro, sabe? E mesmo que fosse nada que a gente tivesse juntos, tudo que a gente for construir é nosso. Então é algo muito, muito sério, né? E assim, também buscar um casamento pensando em como vai ser quando se separar, é melhor não casar. Na minha concepção, pelo menos. Tem uma outra pergunta que eu quero trazer para você. E essa aqui também é polêmica, e é uma pergunta minha, da minha própria vida, que é o seguinte. Pessoas que já foram casadas e se divorciaram, pelas razões bíblicas, que eu queria que você também explicasse pra gente, pra nossa audiência, quais são as razões bíblicas dignas de um divórcio. Casar-se de novo agrada a Deus? Então a primeira pergunta, são duas em uma. A primeira pergunta é, sou casado, quero me divorciar, posso por qualquer razão? Qual razão é plausível, tangível, nesse sentido? E me divorciei, quero me casar de novo, e aí? Como que funciona isso? Saia justa? Não, é assim, eu acho bem simples, né? Vamos lá. O que eu avaliaria? Eu posso falar do seu caso? Por favor. Tá. Você é um cara que veio do mundo. A Bíblia fala que Deus ele não leva à tona o tempo da ignorância. Então, quando você se casou, você sabia realmente que era uma instituição, como sabe hoje? Não fazia ideia. Você entende? Então, seu caso é diferente. O seu caso é diferente. Então, é um caso que a gente tem que se orar e se avaliar. E fizemos isso e sentimos paz diante de Deus. Sim. Tá? O problema é a pessoa que ela casa agora, eu parei de gostar da minha mulher. Então se vira, volta a gostar. Apocalipse 2 fala isso. Você largou o primeiro amor por Deus? Volte a ter. Vê o que aconteceu, de onde vocês caíram. Porque, gente, a gente não mantém a chama, quem é casado há 10, 20, 30 anos sabe. A chama sempre no mesmo dia, você tem que decidir amar essa pessoa todo dia. Então, o seu caso específico, que nem você falou, é uma saia justa? Não, eu acho que é a sua pergunta mais fácil até agora. O seu caso, como vocês vieram de, né? A gente veio de uma questão de caso de ignorância, é diferente. Agora, por exemplo, eu que sou pastor, eu divorcio, e aí? Primeiro, eu não posso mais ser pastor. Quais são as circunstâncias em que, biblicamente, pode-se divorciar? Paulo Júnior, um tempo atrás, ele trouxe algo que me indagou. Porque acreditava-se antes que eu podia separar de uma mulher ou a mulher do homem por adultério. Mas se eu não me engano, a palavra do hebraico chama pangeia. Uau! Já seria a separação dos continentes. Não, pangeia é fornicação. Ou seja, em Israel, antes do casamento, você noivava. Se nesse noivado a mulher cometesse a pangeia, era permitido. Mas no casamento não. Por quê? Você trai a Deus, ele te larga? Qual que é a cura para traição? O perdão. Perdão. Então, todo mundo fala assim, mas... Porque, irmão, a pessoa que é traída, ela larga com mágoa, com trauma, não cura. E talvez ela vai continuar amando aquele cara. E, cara, ficar com uma pessoa e não gostar dela e continuar amando a outra, irmão, é uma prisão emocional. Sim.
Então, Paulo Júnior abriu esse texto, né, sobre a Pangeia. E quando eu estudei esse texto, eu tinha, 24 anos, faz 9 anos atrás. E mexeu comigo mesmo. Eu falei, caraca, faz sentido. A gente sente na nossa alma que faz sentido. Porque todos os meus erros hoje, eles foram curados com o perdão. E não com a separação minha de Deus. Sim. Agora, uns vão acreditar, outros não. Eu deixo para vocês pesquisarem sobre isso. Eu vou criar uma semente do bem no coração de vocês. Isso eu tô falando pro cara que traiu e se arrependeu. Porque também viver sendo traído ninguém merece. Tá? Embora, gente, eu não tô abrindo aqui espaço para traição, dona Hermínia. Não é isso. Aqui a gente não abre espaço para coisa que não agrada a Deus. Tá? Agora, vamos falar coisas que eu tenho certeza. Hoje eu vejo que 2 coisas que eu só acredito que seja bíblico. O abandono. Então, por exemplo, cara, a Thaís casou com você, agora do nada ela vai pra África e some. Sim. É justo você ficar preso a ela? Acho que não. Então esse abandono, tá? Eu acho que é apto. Porque imagina, seu neto ficar preso. A Thaís amanhã vai pro Marrocos. Quem vai achar ela lá? E a gente sabe que a viuvez, a Bíblia fala que nós estamos debaixo de uma lei quando casa. Quando acontece a morte de um dos cônjuges, a lei se quebra. Né? Eu sempre falo para minha esposa uma coisa, né? E ela é prova disso. A minha mulher, ela é muito ligada a mim, numa questão de dependência mesmo. Se hoje eu morresse, e no meu caso eu seria promovido, então não olhem com dó para esse, né? Eu quero crer nisso, que ir pro céu é a nossa promoção, né? Eu gostaria que a minha mulher casasse de novo. Nossa, o pastor Guilherme falou um negócio desse na internet. Porque você está acostumado, na verdade, com pessoas egoístas, né? Eu tô pensando no bem dela. Sim. E eu sei que ela seria feliz. A única coisa que eu peço para ela é que ela encontre um homem que não é difícil, melhor do que eu. Falar, não, esse cara faz mais por mim do que meu ex-marido. Porque egoísmo é eu estar na glória e querer que a pessoa aqui fique ruim por minha culpa. Sim. É difícil falar isso em vida. Sim. Mas eu já tive essa conversa com ela uma vez, inclusive. Eu falei, vida, eu não sei quando eu vou embora, não sei quando você vai embora, mas se um dia eu for, pode casar de novo. Até porque eu não vou estar vendo mais a terra. Muito bom. Então, caso de viuvez... Agora, eu percebo que as viúvas, geralmente, a dona Hermínia, né? A minha tia, que foi viúva agora recentemente, eu percebo que elas não querem se casar de novo. Não é, dona Hermínia? A minha tia fala a mesma coisa, que ela continua amando o homem. Agora, caso de... Poxa, apareceu alguém de Deus na minha vida. Não vejo problema, a Bíblia não condena. Só acho estranho, que eu vejo acontecer muito. Morreu o marido da pessoa, tem 3 dias a mulher já casa. E eu desconfio que tinha algo por trás. Já talvez não seja tão tempo, não tenha havido tempo hábil para a paixão acontecer, para Deus ter confirmado, para todos aqueles isso. requisitos e critérios bíblicos terem sido preenchidos. E o luto de Israel é 7 dias. Cara, é assim, é uma falta de respeito total com a família da pessoa. Você perde credibilidade. O luto de Israel é 7 dias. Você não esperou nem o luto pela pessoa. Sim. Então, assim, caso de viuvez, Lucas, a gente tem essa certeza de abandono. E o adultério, para mim, também é muito esclarecido. Mas eu queria deixar essa semente para que as pessoas pensassem. Porque, às vezes, a pessoa fraquejou, caiu, Davi caiu, e Deus não largou Davi. Sim. Deus, ele arrumou Davi. Agora, você que está no adultério e está sem arrependimento e está achando que vai ficar por isso, Gálatas 6 fala que você está plantando e que a colheita vai ser dura. Então, com muito respeito, deixe essa prática em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Mais perguntas da plateia? Você consegue pegar pra gente aí? Acho que tem uma pergunta de alguém que eu um pouco conheço. Não, era uma pergunta do início.
como a gente estava falando de relacionamento, tudo, aí me chamou a atenção, e é verdade que não existe assim, não deveria existir o namoro. E hoje a gente fala muito, a gente ouve, né, de ficar, namorar. Então quer dizer que o primeiro beijo, ele já é o início do casamento? Muito bom. Quando eu me converti, eu fiz essa pergunta pro meu pai. E a resposta dele foi um pouco dura, né, no início, porque eu descobri que eu nunca mais ia ter relação com alguém até eu casar. E aí o meu pai falou pra mim, você só vai beijar uma mulher o dia que você tiver certeza que ela vai ser sua. Porque senão a gente entra de novo no test drive. Então, eu não orei, eu não fiz nada, eu saí e beijei. Isso não me parece que Cristo está nisso. Porque isso é o ficar. E eu costumo falar que quem fica, continua. Porque quando Jesus voltar, você vai ficar também. Muito bom. Vai ficando. Porque Jesus voltar, você já vai ficar por aqui mesmo. Aí você já fica com o anticristo. Muito bom. Então é muito bom. Eu beije a sua mulher quando você falar, não, eu vou agora ser homem e casar com ela em breve. Sim. A gente, quando eu conheci a Thaís, que é quem fez a pergunta aí, caso alguém tiver dúvida, acho que todo mundo que me segue, conhece a gente na internet, sabe que quem fez a pergunta foi a Thaís, né? A primeira vez que eu vi, tá? E a vovó tá na plateia, a Júlia também, então aí de testemunha. A primeira vez que eu a vi pessoalmente, eu cheguei em casa impactado. Eu tava assim no mundo, mas no extremo do mundo, assim, largado. E eu cheguei em casa impactado, encostei assim no batente da porta, na entrada. O que foi, Lucas? O que aconteceu? Eu falei, eu conheci a mulher da minha vida. Aí na Júlia já pensou assim, não, tá ficando com alguém, saiu com alguém. Tá, me explica melhor. Não, ela parou na frente do meu escritório e ela falou, oi, você é o Lucas? Eu conheci a mulher da minha vida naquele dia. E naquele dia que eu a vi pela primeira vez, eu nunca mais consegui pensar em mais ninguém. Nunca mais. Assim, aquele dia, eu tinha certeza que ela ia ser minha esposa. Mas eu costumo brincar e dizer pra ela o seguinte, não, na época que a gente era ficante, essa mulher fica brava. Quando a gente se relacionou e eu a vi pela primeira vez, eu já sabia que ela seria a minha esposa, que era a mulher da minha vida. Todas as outras pessoas que algum dia eventualmente passaram pela minha vida de forma até mundana, deixaram de existir ali. Então, antes mesmo de me batizar, foi algo que foi muito impactante para mim. Ela foi amor à primeira vista. Glória a Deus. Amor à primeira vista. Mas aí eu vivo brincando com ela, né? Sabe, a gente bem sabe que é assim, não. Na época que a gente era ficante, ela fica brava comigo. Mas é verdade, amor. Então, o beijo já denota ali, certamente, o começo do casamento. Confirmado aqui pelo pastor Guilherme. Sem dúvida. Mais perguntas? A Josi? O GG vai chegar aí para pegar você na câmera. Então, pastor, é uma pergunta básica, né? Mas a gente vê que hoje em dia as gerações já estão nascendo, sendo sexualizadas muito cedo por questões musicais, por questões de ouvir músicas que não trazem, né, a glória de Deus, mas sim demonizam muito e trazem para essa geração de hoje já crianças sendo sexualizadas com tão pouca idade. O que o senhor tem a nos dizer sobre essas questões musicais? Elas também levam uma geração ou um casamento ou até mesmo um início de relacionamento ao pecado? É uma pergunta interessante, né? Eu fiz um estudo um tempo atrás e esse estudo ele mostrava que não é a letra da música só que ele leva ao pecado, mas o ritmo, né? O nosso corpo ele é composto por água, né? 70 e pouco, 80 e poucos por cento, deixa para vocês falar aí. E pode perceber que a música ela gera em torno de uma energia. Então, quando ela toca no seu corpo, você tem vontade de se mexer, né? É onde gera a dança. E aí eles provaram que o negócio está no ritmo e que o diabo sabe disso, porque, né, a gente tem uma história de que realmente o diabo regia o louvor no céu, então ele sabe os pontos do louvor da música. Que aí fizeram um estudo com ratos. Pegaram lá, colocaram, era uma maratona, um com música clássica, o outro com rock. Os que estavam
abaixo do rock se mataram, se jantaram, se comeram. E você já viu um show de rock? Sim. É bate-cabeça, porque é o que causa nessas pessoas. Há muita violência. Agora, o de música clássica, eles ficaram mais inteligentes e terminaram antes do tempo. Então, sem dúvida, o funk, por exemplo, ele estimula, assim, né, o rebolar, a sensualidade, e, consequentemente, a gente chega aí nessa falta de santidade e impureza do coração. Eu nunca vi alguém que se aproximou do Espírito Santo e teve vontade de escutar funk. Deixa eu falar, hoje eu fui convencido por Deus que eu preciso escutar Anitta. Não, nunca vi. Né? Então, o funk, inclusive, com todo respeito a quem gosta, as músicas degrinem a ideia da mulher, a imagem, do que a gente está falando, o casamento. Né? Então, sim, ele é usado. Aí você vai perguntar para mim assim, você quer estudos científicos? Nós somos a geração mais precoce que já existiu. Até fisicamente, né? Sim. Meninas nunca tiveram a mocidade tão cedo como hoje tem sido. A hipersexualização tem trazido relacionamentos sexuais muito antes. Nunca antes tivemos tantos pais e mães adolescentes na história da sociedade. E é algo que não é só preocupante, é claro que é extremamente preocupante pela questão bíblica, que é o que a gente aqui fala, mas até pela forma de criar uma sociedade ignorante. Então a música ela é sim responsável por isso. Total. Tenho até um testemunho para falar sobre esse respeito, porque eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito musicalizado durante toda a minha vida. Eu cresci em meio a instrumentos, a música, gosto de cantar e tal, e entendia antes que não havia o problema. Até com a minha própria esposa, falava para ela assim, olha, mas esse funk aqui tá falando de Deus, o cara tá falando de um testemunho dele aqui que ele mudou de vida, não é possível que não seja de Deus isso aqui. E é algo que a gente tem um termômetro interno que acusa quando não é algo que é divino. E esse afinar desse termômetro hoje fez com que quando eu escute algo que não seja, não necessariamente só um louvor, mas que não seja algo que nitidamente desagrada a Deus, quando eu escuto isso, é algo que me constrange. Então eu sinto que aquilo que você está ouvindo, a primeira coisa que eu falo até para Ana Júlia, para minha filha, o que você está ouvindo, você ouviria no máximo o volume hoje na minha frente? Não? Então não é para ouvir. Não é aquilo que é legal, né? E a música ela contagia não só os nossos pensamentos, as nossas atitudes como ato de rebolar, como também a forma que a gente pensa. Ela conduz uma geração ao pensamento. A gente viu e viveu isso durante toda a história da sociedade. O quanto a música fez para conduzir a forma que as pessoas, e não só os ratos, né, pensam e agem. Então a gente entende que o contexto musical e a hipersexualização das crianças estão totalmente relacionadas. Assim como, por exemplo, se eu posso citar, já que é pra gente ser jogado na fogueira aqui, o uso de maquiagem, o uso de saia curta, a hipersexualização das meninas e dos meninos na internet, a busca deles por ser aprovados, né? A gente cada vez mais cedo vê as crianças deixando os brinquedos de lado para querer brincar com os brinquedos do adulto. E falando sobre coisas que não são coisas de criança. Eu trabalhei muitos anos com entretenimento infantil, com criança, e eu como homem, trabalhando com criança, sempre tive uma delicadeza muito grande de entender quais eram os limites, para que não deixar nem que pensassem algo. Por exemplo, eu ensinava para os recreadores que não podia se usar o óculos escuro. Você não sabe para onde está olhando. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado desde sempre. E cada vez essas coisas são menos levadas a sério na sociedade. Sim. E eu acho que o caminho da santidade é o caminho único, é um caminho reto. Não é um caminho largo, é um caminho estreito. Então se a gente fala sobre um contexto musical, está diretamente relacionado, né, ao sexo e que vai sim induzir a criança, o jovem ou até o adulto a agir de uma forma errada. Total. Eu até brinco, né? Eu acho que se nesse estudo tivesse ratos escutando funk, eles iam engravidar, né? Provavelmente. Então um ia se matar, o outro ia ficar mais inteligente e o outro ia procriar, né? Então a gente não tem dúvida, né? Hoje você descobre, eu lembro que eu aprendi isso na psicologia, que até os frangos que a gente come hoje são mais hormonizados, né? Você pega as meninas com 13, 14 anos, tem
70 e pouco e, né, é muito Um antes. formato de corpo que é de mulher. Exatamente. Não é mais uma menininha. Que a gente chama de corpo sensualizado, Sim. né? É um corpo já que dá desejo num homem carnal. Não é um corpo que você olha e fala assim, pô, é uma garota, né? Então, sim, a gente sabe que, e na verdade, Lucas, o que é o problema? O problema é que a gente ignora o que o diabo nunca ignorou, cara. Eu vi uma coisa num filme Constantine, que ele fala assim, você acredita no diabo? Ele fala, não, deveria, porque ele acredita em você. Sim. Então, sem dúvida, esses dias um funkeiro falou um negócio na internet, não vou citar o nome aqui, porque, irmão, mais na fogueira que a gente já tá, e ele falou que Deus revelou pra ele que ele ia ser funkeiro, e que ele ia comprar uma casa pra mãe dele. Irmão, de coração, a Bíblia fala que Deus é tão santo, Abacuque, de olhos, que ele não pode contemplar o mal. Quando os levitas chegaram com pecado perto de Deus, Deus falou assim, afasta de mim os trépidos dos seus cânticos, porque eu não posso suportar a melodia da sua voz. Então, o Deus que falou para ele foi Mamon. Porque Deus não ia levantar ele para cantar para o mundo inteiro, para acabar com a imagem da mulher, sensualizar, trazer prostituição, falar de droga. Eu não creio que Deus falou com ele. Eu conheço Deus. Eu sei que Deus não falou com ele. Então, é assim, muito bonito o testemunho dele, né? Ele chora e tudo, e eu gosto do cara. Mas eu não concordo, eu tenho certeza que não é Deus. Né? O Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, não o levantou. Entende, né, Aline? A gente até tem diversos artistas e cantores que depois de ter logrado êxito na autuada, de ter sucesso musical, ter grana e tal, vem se convertendo. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe o ascender, né, do inimigo, de forma a criar músicas, criar contextos, levantar pessoas para que movam a nação para um lado negativo, a gente também percebe o agir de Deus muito poderoso, até na vida dessas pessoas que acabam se convertendo e entregando a vida para Deus de uma forma que aquele próprio público dela fica assim, uau, se esse cara fez, se aquela pessoa fez... O JP, por exemplo, eu estudei com a irmã dele, Caroline Carvalho, conheço ela, foi uma das minhas amigas de vida. E esse tá ali agora. Eu estudei com a irmã dele. Caroline Carvalho, até nos Estados Unidos, teve um filho agora, se eu não me engano. O pai dele vive na loja do meu tio, assim, vive, conhece, é uma pessoa agradável, amável. E você vê que ao se converter, o Espírito Santo fez ele largar. Então não faz sentido. Eu estudei, eu tenho contato aqui. Eu tenho contato aqui da irmã dele. Da mãe. Eu sei quem é ele. Eu já ouvi. E o quanto esse potencial que ele tem de poderio em mídia não fez justamente com que agora ele tenha maior poder que Deus tenha maior poder através dele de levar pessoas também a crer no que ele conseguiu enxergar. E cara, você vê que ele largou, ele teve, assim, porque quando ele... Eu sei mais também, a mídia falou, mas também meu tio comentou comigo. Quando ele se converteu, ele estava com muito dinheiro envolvido e já com contratos fechados. Ele teve que pagar, eu estou falando de dívidas de muitos zeros aí, para andar com o eterno. Ele teve que tomar literalmente um passo de fé, cara. Virar para a mulher dele e falar, cara, ele falou que ele com a mulher dele, ele tinha relação, ele e a mulher dele, mais outra mulher. Então, assim, aqui é um arrependimento de crente para crente. Você vê esse menino cantar, falar, dá pra ver que ele teve um concerto com Deus. Sim. Agora o outro, Deus me levantou para cantar. Não, eu não creio. Respeito, amo. Como a gente está falando, eu não tenho problema, porque hoje as pessoas são assim, né? Você não tem a mesma opinião que a minha, a gente é inimigo. Não, cara, talvez muitas coisas que eu falei aqui, embora eu falei biblicamente, a gente querendo meu Senhor, né? A gente vai concordar. Por exemplo, eu falei que eu não concordo com o pastor Lucas, e é o meu melhor amigo de vida. Eu não concordo com tudo da minha mulher, e aí? A coisa que eu acho mais legal mesmo de podcast são pessoas que têm pensamentos contrários. Porque é aí que a gente consegue
discutir e eventualmente formar opiniões em quem assiste, assim como nas nossas próprias vidas. Trazer a clareza e a lucidez do pensamento de um em detalhes a ponto de o outro poder olhar e falar, olha que legal. E o que eu mais gosto na minha vida é de estar errado. Porque eu tenho a chance de me arrepender e mudar aquilo que eu E penso. melhorar, é. Muito bom. Uau! Que EP, viu? Ficou bom. Eu acho que, assim, um dos mais extensos. Vai acabar tendo episódio 1 e episódio 2. Então eu tô perguntando pra plateia se pode bater palma, só se for pra Jesus. Pode? Bem. Vamos combinar então uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Geralmente é você quem pede, podemos? Vamos? Uma salva de palmas a Jesus! Aí sim! Hein? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes durante esse episódio do Podcast TV, onde eu tive a honra de entrevistar e conversar com o meu pai na fé, meu amigo, pastor Guilherme Gouveia. Eu não tenho nem o que dizer, gente. Só agradecer a presença de todos. Muito agradável estar aqui, Lucas. Sabe que eu amo a vida de vocês. A gente viveu um momento maravilhoso no casamento, né, Thaís? Todos aqui, a família. E que prospere cada vez mais, cara. É incrível o que Deus tem feito na sua vida. E só agradecer também pelo carinho, confiança e estar aqui. Sensacional. Mais um episódio para honra e glória de Deus. E se você curtiu, faz o seguinte, deixa aqui o seu like, se inscreve também no nosso canal e deixa os seus comentários. Com a sua opinião, é claro, também a sua pergunta, a sua crítica também é muito bem-vinda. Muito obrigado por participar e conhecer o nosso episódio até o fim e até muito em breve.